Visite o meu canal no Telegram. Lá você vai ter acesso à lista de audiolivros disponíveis para compra. Por lá você vai achar romances, romances hot, romances dark, new adult, entre outros. Para mais informações, clica no link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Obrigada e segue a leitura. Capítulo 9. A voz do Sam aparece no meu sono. Preenche as frestas na minha mente. Cadê você, Julie? Por que não consigo te encontrar? Uma lâmpada se acende acima de mim. Estou parada sobre o brilho de uma luz suave e a escuridão me cerca. Não consigo enxergar nada ao meu redor. Não ouço nada, a não ser o chiado da lâmpada sobre a minha cabeça. Há uma maleta do meu lado. Quando a névoa perpassa meus sapatos, percebo que estou sonhando de novo. Uma parte de mim tenta acordar. A outra parte está curiosa para ver um final diferente. E então meu celular toca, como esperado. Apalpo meus bolsos, mas não encontro nada. Não sei onde está o meu celular. Como é que eu vou atender assim? O celular continua tocando. Não consigo identificar de onde veio o som. Tateei o chão para o caso de ter deixado cair. Cadê? Meu tempo está acabando. De repente, um feixe de luz percorre a escuridão, soprando um ar frio em mim, e o meu coração dá um pulo. Eu me levanto a tempo de ver as luzes traseiras, a fumaça que sai do escapamento e a silhueta de um caminhão que se afasta. Minha garganta se fecha enquanto observo a dali. Sei exatamente para onde ele está indo, e preciso chegar lá primeiro. Preciso chegar até o Sam antes que seja tarde demais. A maleta despenca enquanto eu corro escuridão adentro, seguindo as luzes traseiras, mas ele anda rápido demais para alcançá-lo a tempo. E é então que percebo uma coisa. Uma corda amarrada na parte de trás do caminhão. Eu a pego no mesmo instante e seguro firme. É uma corda de violão. Eu a puxo com toda a minha força, afundando os pés no chão. A corda se estica nas minhas mãos, enquanto o caminhão empaca lá na frente e buzina furiosamente, com as lanternas traseiras piscando sem parar. Não se trata de força sobre-humana. É a força que vem do medo e desespero. Quando sinto o chão ficar mais mole, olho para baixo e vejo a água chegando na altura dos meus joelhos, mas continuo puxando com todas as forças até a água subir à minha cintura e meus pés parecerem que vão escorregar. O caminhão ainda buzina e eu puxo e puxo, sem parar, a corda do violão, até que por fim ela arrebenta e eu caio de volta na minha cama. Acordo chorando no meio da noite, como não consigo voltar a dormir. Acabo ligando para o Sam na esperança de que ele atenda. Assim que atende, pergunto se era ele tentando entrar em contato comigo no sonho. Se estava tentando me enviar um recado. Sinto muito, Jules, mas não era eu. Era só um sonho. Tem certeza? Pergunto esperançosa. Talvez meu sonho seja outro lugar onde a gente possa se encontrar. Queria que isso pudesse ser verdade, mas acho que só estamos conectados pelos nossos celulares. Só pelo celular. Meus lábios ficam trêmulos. Mas parecia tão real, Sam. Parecia que eu tinha outra chance, sabe? Outra chance de quê? Não respondo. Tenho medo de saber o que ele vai achar. Tenho medo que ele me diga o que não quero ouvir. Agora não. Sam expira. É só um sonho, Jules. Tenta descansar um pouco, tá? A gente se fala amanhã. Tem outra surpresa pra você. Tá, vou tentar. Sempre que ligo pro Sam do nada, nossa conversa não dura muito. Ele sempre demora um tempinho para atender. E quando atende, a voz dele some e reaparece, como se estivesse dando voltas em busca de sinal. Não sei por que isso acontece. Para mantermos uma conexão forte, descobri que precisamos planejar nossas ligações e fazê-las no horário e local combinados. Por mais que eu possa ligar sempre que eu preciso dele, o Sam diz que preciso tomar cuidado com a frequência das chamadas. Penso sobre isso. Será que nos resta um número limitado de ligações? Elas estão se esgotando? Queria saber como tudo isso funciona. É difícil prestar atenção na escola. Pego o celular no meio da aula o tempo todo, para ter certeza de que ele está ali. Isso me dá certo conforto quando todo mundo me ignora. Não consigo parar de pensar em como o Sam e eu estávamos reconectados, em como conseguimos uma segunda chance. Comecei a manter um registro de todas as nossas ligações no meu caderno.
Em que momento do dia? Onde aconteceu? Quanto tempo durou? Também anoto sobre o que conversamos, junto com as perguntas para as quais ainda preciso de respostas. Perguntas como: por que ganhamos essa segunda chance? E quanto tempo disso ainda temos? Você me disse que não tem as respostas. Fico pensando se deveria puxar esses assuntos de novo. Hoje Mika foi à aula. Ela chegou um pouco atrasada e se sentou do outro lado da sala, a várias fileiras de distância de mim. Suas roupas estão amassadas e o cabelo despenteado. Além disso, ela não trouxe nenhum livro e não respondeu a nenhuma das minhas mensagens desde que conversamos na minha varanda ontem de manhã. Quero falar com ela depois da aula, mas assim que o sinal toca, ela pega sua bolsa e dispara a porta fora antes que eu tenha qualquer chance. Queria que ela conversasse comigo, que me desse uma oportunidade de explicar, porque a tenho ignorado. Penso em escrever um bilhete e deixar dentro do armário dela. Mas o que eu poderia dizer? Querida Mika, sinto muito por ter faltado à vigília aquela noite. Tenho conversado com você nos últimos dias. Acho que isso está interferindo nas minhas chamadas e mensagens recebidas, além de me fazer esquecer as coisas. Sim, nosso Sam. Ele ainda está morto, mas atende o telefone sempre que eu ligo para ele. É difícil de explicar, porque ele não me deu nenhuma resposta sobre como tudo isso está acontecendo. Enfim, espero que isso te ajude a entender as coisas agora e que a gente possa ser amiga de novo. Julie. Ela provavelmente entregaria a carta para a sala de orientação para que eu fosse examinada, o que é compreensível. Decido não seguir com a ideia da carta, esperar até encontrá-la de novo. Assim, eu ganharia tempo para pensar no que falar. A hora do almoço é o único momento da escola pelo qual eu anseio. Jay, Rachel e Yuki sempre conseguem melhorar meu humor. Estamos na sexta da pizza, o dia da semana favorito do Jay. É a torta favorita dos Estados Unidos. Ele diz enquanto saboreia uma segunda fatia de pepperoni. Não é a torta de maçã? Rachel pergunta. Jay balança a cabeça. Sério? Pensei que fosse pepperoni. Acho que pizzas não são consideradas tortas. E o que entra na conversa? Pego o diário que o Sr. Lee me deu e abro em cima da mesa. Andei pensando no que ele me disse aquele dia. Que história eu quero contar? Para quem estou escrevendo? As perguntas movimentam a minha cabeça enquanto olho para a página em branco. Queria poder dizer que escrevo para mim mesma, mas talvez essa não seja a verdade. Talvez eu sempre esteja escrevendo para outra pessoa, como, por exemplo, para os professores de inglês da Reed, que podem ler isso como a minha amostra de escrita e julgar se é boa o suficiente. O que eles vão achar do texto? E se nenhum deles se importar com o que tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? E se for insignificante para o resto do mundo? Acho que isso não deveria importar, contanto que importe para mim, certo? Mas é mais difícil do que parece. Escrever para si mesmo. Talvez seja isso que o Sr. Lee quis dizer quando falou que temos vozes demais na cabeça. Queria poder silenciá-las, para poder encontrar a minha própria voz. Dou patitinhas na mesa, com a parte de trás da caneta, e continuo pensando. Que caderno bonito. E o que diz? Onde você comprou? O Sr. Lee me deu. Fecho o diário para lhe mostrar a capa. As flores bordadas refletem como joias na luz do refeitório. Alguém doou para a loja na semana passada. Rachel se inclina para olhar mais de perto. É muito lindo. Posso pegar? Pois é. É quase bonito demais para escrever nele. Comento, enquanto entrego o caderno para Rachel. Sinto que estou desperdiçando páginas. Sobre o que você vai escrever? E o que me pergunta. Fico olhando para as minhas mãos sobre o colo, insegura. Então a resposta vem até mim, quase como uma lembrança, como se eu sempre a tivesse. Sam. Vou escrever sobre o Sam, sobre nós dois. E o que reage com um sorriso. Eu adoraria ler isso um dia, se você quiser compartilhar. Retribuo o sorriso enquanto alguém se aproxima da mesa. Posso sentar aqui? Olho para cima e vejo Oliver. Ele está segurando um prato com pizza e um achocolatado. Dou uma olhada na direção da mesa com Taylor e Liam e os vejo espiando por cima dos ombros, observando. Pode, respondo. Claro que pode. Maneiro.
Oliver puxa uma cadeira bem para o meu lado, forçando Jay a afastar um pouco a dele. Oi, Yuks, ele diz, e acena com a cabeça para o outro lado da mesa. Como vão as coisas no coral? Algum solo novo? Yuki limpa a boca com o guardanapo. Com sorte eu consigo um em breve. A gente acabou de fazer os testes para a próxima apresentação. Após que você pisou na concorrência. Oliver diz enquanto abre a caixinha de achocolatado. Lembra aquela vez que você e o Sam arrasaram no karaokê? Um clássico. Eu quase esqueço que Oliver e Yuki se conhecem por meio do Sam. Vamos ver, Yuki diz, com as bochechas levemente coradas. Vou estar lá de qualquer jeito, Oliver diz. Então ele se vira para Jay e apoia o braço nas costas da cadeira dele. Acho que a gente não se conhece. Eu sou o Oliver. Ah, eu sou o Jay. Oliver coça o queixo. De onde eu te conheço? Você apareceu em uma das reuniões do clube no meio do ambiente. Jay responde, mas nunca mais voltou. Ah, verdade, Oliver diz, como se lembrasse disso com carinho. Vocês estavam falando sobre limpeza das praias, ou alguma coisa do tipo. Parecia meio tosco, para dizer a verdade. Cutuca o braço dele. Oliver, o Jay é o tesoureiro do clube. A limpeza das praias foi ideia dele. Só tô brincando, Oliver comenta, mas dispensando com um aceno. Estou muito impressionado com o trabalho dele. Rachel passa o braço por mim e dá um tapinha no ombro do Oliver. Você quer participar do nosso clube? Ela pergunta e lhe entrega o formulário. Ainda precisamos de 6 inscrições. Claro. Qual é o clube? Ela pega minha caneta e oferece para ele. É o clube de alunos asiáticos. A gente quer promover uma sessão de cinema em algum momento. Oliver assina seu nome sem questionar. Espero que vocês assistam Akira, ele comenta. É um clássico. Posso pôr na lista? Rachel responde. Estamos planejando fazer uma votação. Que democrático. Oliver assente com a cabeça e devolve o formulário. Vai ter votação sobre os lanches também. Todos na mesa caem na gargalhada, enquanto falamos sobre o clube. Não esperava que Oliver fosse sentar com a gente. Muito menos que fosse se dar bem com todo mundo tão rápido. Há algo de diferente nele hoje. Um lado mais gentil que não estou acostumada a ver. Talvez as coisas estejam melhores entre nós agora. Talvez exista uma chance de sermos amigos, afinal. Estou feliz que ele tenha finalmente decidido se juntar a nós. O sinal toca. Enquanto recolho as minhas coisas, e o que se vira para mim. Você já decidiu se vai encontrar a gente mais tarde? Para quê? Pergunto. Vamos a algum lugar depois da escola para pensar em ideias para o Sam. Ela diz. Eu te mandei mensagem ontem à noite. Olha ao redor da mesa, um tanto confusa. Não recebi sua mensagem. Comento. Não sabia que a gente ia se encontrar. Pego meu celular para dar mais uma olhada. Estive com ele o dia inteiro. Por que continuo sem receber mensagens? Quando você mandou? Já era bem tarde. Yuki diz. Você devia estar dormindo. Pense sobre a noite passada. Talvez as ligações estejam bloqueando as mensagens. Faço uma nota mental para conferir mais tarde o registro de chamadas que tenho anotado. Jay surge do meu lado. Você deveria ir, ele comenta. Você conhece o Sam melhor do que todos nós. O que tem o Sam? Oliver pergunta curioso. A gente quer fazer alguma coisa especial para ele, Rachel diz, com a Julie. Tipo o quê? Ainda estamos decidindo. Ah, Oliver se aproxima com os lábios pressionados. Será que eu posso participar? Todos se viram para mim. Claro que pode, respondo e olho para Yuki. Mas não posso encontrar vocês depois da escola hoje. Desculpa mesmo. Já tenho um compromisso com outra pessoa. Não mencione que essa outra pessoa é o Sam. Yuki toca a minha mão. Não se preocupa. A gente vai se reunir de novo e planejar algo bem legal para ele. Embora eu sorria com a resposta, não deixo de me sentir meio excluída do grupo. Já faz um tempinho desde a última vez que encontrei os 3 fora da escola. Nós íamos para a casa do Sam com frequência e ficávamos ouvindo música juntos. Como é meu último ano aqui, não sei quando vou vê-los de novo. Assim que as aulas terminam, vou direto para o centro da cidade, em vez de passar no trabalho como normalmente faria. Fico no ponto da esquina, esperando o ônibus das 3, que sai de Ellisburg. Não vou muito longe, só até que os cumes das montanhas fiquem visíveis e as ruas se tornem nada além de árvores e arbustos. Foi ideia do Sam. Da última vez que nos falamos,
Ele disse que tinha uma surpresa para mim. Combinei de ligar assim que descesse do ônibus. Ele me deixa perto das trilhas, onde há um monte de gente caminhando, mas eu me afasto da trilha principal e sigo na direção da fileira de árvores. Nunca tinha desviado tanto do caminho antes. Ao meu redor, não vejo nada além de bosques e encostas intermináveis. Corto caminho por um campo de flores silvestres e deixo os meus dedos roçarem os topos de asteres roxos e amarelos. Com a voz, Sam me guia pelo telefone, como se me puxasse pela mão, e me conduz por uma clareira banhada de sol no meio da floresta. A voz dele se enche de entusiasmo. É a primeira vez que o ouço desse jeito, desde aquela primeira ligação. Faz um tempão que estou esperando para te mostrar isso, ele diz. Mas o que é isso? Não me canso de perguntar. Já disse, é surpresa. Ele responde com uma risada. Você já está quase lá. Segue em frente. Os troncos das árvores vão ganhando mais corpo à medida que o caminho pelo qual ele me guia fica mais estreito e arborizado. Raios de luz do sol brilham em diferentes ângulos por entre os galhos mais altos. As flores silvestres pintam o chão de roxo e dourado. Uma brisa sopra nos galhos baixos, fazendo com que as suas folhas rocem gentilmente meus ombros, conforme passo debaixo deles. Deve ter um riacho pequeno logo à frente, Sam avisa. Assim que encontrar um tronco de 1.000.000 de anos, é só passar por ele e virar à direita. Não acredito que ele se lembre de todos esses detalhes. É como se também estivesse ali, vendo. Dou uma olhada ao meu redor. Como vou conseguir encontrar o caminho de volta? O centro da cidade fica a muitos quilômetros de distância de onde estou. Por mais que ele esteja no telefone comigo, estou sozinha aqui. Não se preocupe, Sam diz. Estou aí com você. Os raios de sol brilham no fim da floresta, conforme me aproximo. Assim que passo pelas árvores e chego ao outro lado, jogo o cabelo para trás e absorvo a vista, que surge bem diante dos meus olhos. Um campo dourado se estende a partir dos meus sapatos e segue em direção ao céu. Uma brisa vem por trás e dobra a ponta da grama, fazendo-a rolar como ondas no oceano. À distância, vejo uma única árvore bem no meio, como um barco encalhado num lago dourado. Dou mais alguns passos à frente e deixo a minha mão deslizar pelo gramado, macio, feito pena. Não demoro muito a perceber, porque ele me trouxe até aqui. Cevada, Sam sussurra no meu ouvido, que nem na música. Deixo escapar um suspiro. Sam, é tudo o que consigo dizer. Fecho os olhos e respiro fundo. Se eu ouvir com atenção, quase dá para escutar o murmúrio do seu violão tocando em algum lugar à distância. Como você descobriu esse lugar? Resolvi passear fora da trilha e acabei encontrando um dia. Sam diz. Me fez lembrar da música que eu sempre toco para você. Aquela que você escuta enquanto escreve. Sei que você anda com dificuldades para se concentrar ultimamente. Achei que talvez, se você visse ao vivo o Campo Dourado, ele serviria de inspiração para voltar a escrever. Uma brisa empurra algumas mechas de cabelo para o meu rosto e eu não o arrumo. Por que você não me trouxe aqui antes? Eu estava esperando o momento certo para te mostrar. Estava tudo planejado. Era para ser especial. Não sabia que meu tempo ia acabar. Meu peito se enche de dor. É do tipo que você imaginava na história? Ele pergunta. Sinto um aperto na garganta que torna difícil falar. É muito melhor, respondo. Obrigada por isso. Queria poder ver o campo de novo. Sam continua. Queria estar aí com você. Queria poder ver o seu rosto. Meus olhos se enchem de lágrimas enquanto observo o campo dourado, a cevada sem fim e o sol que começa a se pôr. Tento me ater a cada mínimo detalhe para que sempre me lembre daqui, para que não me esqueça. Então ouço algo que nunca pensei que fosse ouvir outra vez. A voz do Sam ao telefone cantando Fields of Gold, do jeito que me prometeu que faria um dia. Assistimos ao pôr do sol juntos, assim como Sam tinha planejado. Encontro um lugar na grama para me deitar e ponho o celular do meu lado, com um viva voz ligado. Passamos horas conversando sobre tudo, rindo como nos velhos tempos, conforme o céu vai mudando de cor acima de nós. E posso jurar que é como se ele estivesse aqui comigo. Sam tem razão. É ainda mais mágico de noite.
As estrelas parecem tão próximas de nós que dão a impressão de estarem ao alcance do toque. Procuro constelações e digo ao Sam quais delas eu acho que conheço. Por um bom tempo, consigo senti-lo aqui, deitado ao meu lado. Se virasse a cabeça para olhar, eu o veria com os braços enfiados atrás da cabeça, vestindo a sua camisa xadrez, os olhos bem abertos, voltados para o céu. Seu lindo cabelo escuro, aquele sorriso bonito no rosto, mas não me atrevo a olhar, porque tenho medo de não encontrar ninguém ali. Então fico só olhando as estrelas e me permito continuar fingindo. Fecho os olhos por um momento. Obrigada por me trazer aqui. Não tinha percebido o quanto eu precisava me afastar de tudo. Parece outro mundo, né? Sam sussurra perto de mim, como se Ellisburg estivesse a 1 milhão de quilômetros. Você sente saudade, Sam? De Ellisburg? Digo. Sinto sim. Sinto saudade de tudo nela. Abro os olhos e volto a encarar as estrelas. Acho que eu vou sentir saudade também. Você ainda vai embora, então? Esse sempre foi o plano. Lembro a ele. Finalmente ir embora daqui, sabe? Mudar para uma cidade grande, fazer faculdade ou algo do tipo. Virar escritora. Você não parece muito animada, Sam comenta. Bom, eu não queria fazer isso tudo sozinha. Um longo silêncio se instala antes do Sam voltar a falar. Você vai ficar bem, Julie. Aonde quer que vá, com quem quer que acabe ficando, você vai dar um jeito. Não tem mais ninguém com quem eu queira ficar. Você ainda está aqui, Sam. E isso é tudo que importa agora. Mais nada. Julie, Sam diz meio tenso. Não faz isso. O quê? Ficar presa na nossa história. Ele responde, como se ainda tivéssemos todo o tempo do mundo. Por que você não para de dizer isso? Porque não vai ser sempre assim. Não pode. Preciso que você se lembre disso. Mas por que não pode ser? Simplesmente não dá. A voz dele falha. Pensa nisso. Você não vai passar o resto da vida conversando no celular com seu namorado morto, enquanto todo mundo está vivendo a vida, conhecendo gente nova, seguindo em frente com o resto do mundo. Você não pode viver desse jeito para sempre. Não vejo o que tem de tão errado nisso. Rebato. Você está fazendo parecer pior do que é. Não consigo pensar em nada no mundo que eu queira mais agora, tirando a vontade de que ele voltasse à vida. Como se eu ligasse a mínima para o que os outros pensam de mim. Nada importa, contanto que eu tenha você. E se ainda podemos ficar juntos, deveríamos fazer dar certo, mesmo que não seja exatamente como a gente planejou. Para com isso, Julie. Ele me interrompe. A gente não pode fazer isso para sempre. Simplesmente não é possível. Mas você disse que eu podia levar o tempo que precisasse para me despedir. Lembro a ele. E se eu não me despedir? E se eu me recusar a dizer adeus? Sam suspira. Então é isso que você decidiu fazer. Nunca se despedir de mim? A ideia sempre foi essa, Sam. Desde o dia em que eu te conheci. Penso no dia em que ele não vai mais atender, quando eu ligar, e sinto falta de ar. Finalmente o ouvi cantando. E se eu me esquecer da voz dele? Não consigo conceber a ideia de perdê-lo de novo. Não dissemos nada por um longo tempo. Fico olhando para o céu e vejo algumas nuvens se espalharem, revelando a lua. De repente, uma luz branca e cintilante cruza o céu e some por trás da silhueta da montanha. Uma estrela cadente. Aponto para o céu, como se o Sam também pudesse vê-la. É impressionante que você só tenha visto uma aí, ele comenta. Você fez um pedido? Você sabe que não acredito nesse tipo de coisa. Por que não? Pensa nisso. Você já ouviu falar de algum pedido que se realizou? Não é por isso que você não deveria tentar. Você poderia pedir o outro aparador de livros de volta. Você é um sonhador mesmo, comento. Sam ri. Então tá. O que você pediria se pudesse ter qualquer coisa? Qualquer coisa? Simplesmente qualquer coisa. Sem nenhum limite. Sem nenhum limite. Eu hesito. Quer mesmo saber? Eu não perguntaria se não quisesse. Sam responde. Fecho os olhos e respiro fundo. Não preciso pensar muito, porque já sei a resposta. Queria que você estivesse aqui, digo. Queria que você estivesse deitado bem do meu lado. Queria poder me virar e ver você sorrindo de volta para mim. Queria poder passar a mão pelo seu cabelo e saber que você é real, de carne e osso. Queria que a gente pudesse terminar a escola e se formar juntos. Assim, a gente finalmente poderia ir embora daqui, como sempre planejou.
encontrar um apartamento em algum lugar e resolver o resto das nossas vidas juntos, para que eu não precisasse fazer isso sozinha. Queria que você estivesse vivo de novo e queria ter atendido o telefone naquela noite, para que tudo isso fosse diferente e tudo voltasse a ser como antes. Ficamos em silêncio por um bom tempo, enquanto C absorve o que eu disse. Ele não diz nada durante ou depois, mas eu o sinto ali, do outro lado da linha, escutando. Fico surpresa que ele tenha me deixado dizer tudo isso. Não sei se era isso que esperava ouvir, mas ele pediu a verdade. O resto da noite segue desse jeito. Fico deitada no campo, com ele ao telefone pelo que parece uma eternidade. Não dissemos mais nada. Simplesmente habitamos em silêncio esse mundo imaginário, onde todos os meus desejos ainda são uma linda possibilidade. Capítulo 10. Quando acordo de manhã, algo está diferente. Sinto calor ao meu lado, como se alguém estivesse ali. Mas quando a minha mão tateia o lençol para encontrá-lo, não há ninguém lá. Estou sozinha de novo. Esfrego os olhos até que as paredes do meu quarto fiquem nítidas. Feixes de luz cintilam pelo teto, como se fossem raios de sol na água. Se não fosse pelo fino tecido da cortina, eu não saberia que era dia lá fora. É uma daquelas manhãs em que você não sabe quanto tempo se passou desde que caiu no sono. Horas ou dias. Não dá para ter certeza. Tenho que olhar o relógio do meu celular para me situar. Estamos no sábado, 9h14 da manhã. Nada disso parece certo, mas não faz sentido argumentar. Eu me sento na cama e olho ao redor do quarto. A cadeira da minha escrivaninha está virada de frente para mim, e a camisa do Sam ainda está pendurada ali atrás. Às vezes, gosto de fingir que ele está no banheiro, ou pegando um pouco de água lá embaixo, e logo vai voltar, a qualquer momento. Isso faz com que eu me sinta menos sozinha quando não estamos juntos ao telefone. Estico os braços para cima na direção do teto. Às vezes meu cabelo embaraça durante o sono, então passo os dedos entre as mechas para penteá-los. Sinto o cheiro de cevada e me lembro da hora. O Campo Dourado. Foi ontem à noite mesmo? Se fechar os olhos consigo vê-lo outra vez. É estranho estar de volta ao meu quarto e não ter nada além das lembranças daquele lugar. É como despertar de um sonho e não ter ninguém com quem conversar sobre ele. Outro mundo, outra vida, outro segredo para guardar. Não dormi bem. Sonhei de novo que estava na rodoviária, procurando por ele. Não foi tão ruim dessa vez, mas ainda estou meio abalada. Queria poder conversar com alguém sobre esses sonhos. Alguém além do Sam, digo. Depois de tudo que eu disse a ele ontem à noite, não quero que ele tenha mais um motivo para se preocupar. Há coisas que é melhor guardar para mim. Fico animada na cama até um terceiro despertador tocar, me lembrando de começar o dia. Minha mãe me deixou meia garrafa de café na cozinha. Tomo 2 xícaras e uma tigela de cereal. Uma hora depois, encontro Oliver na varanda. Ele me mandou mensagem de manhã, me chamando para outro passeio. Mas dessa vez o destino é diferente. A ideia é do Oliver. Estava meio incerta no começo, mas acabei aceitando mesmo assim. Estamos indo para o túmulo do Sam. A tarde está nublada. Oliver e eu pegamos o caminho mais longo para evitar o movimento no centro da cidade. Quando conto que nunca visitei o túmulo do Sam, ele não me julga. Talvez já imaginasse. Talvez entenda porque tenho medo de ir até lá. Conforme o cemitério vai surgindo no nosso campo de visão, sinto um embrulho no estômago. A alguns passos dos portões de ferro, algo me faz parar, do jeito que aconteceu antes. Oliver olha para trás. Tá tudo bem? Só preciso de um segundinho. Não sei mais o que dizer. Fico olhando para as barras de ferro do portão aberto, me perguntando se isso foi um erro. Não tenha medo, Julie. Não é o Sam ali. Ele ainda está com você. Você não o perdeu ainda. Vai ficar tudo bem. Aqui. Oliver oferece a mão. Vamos entrar juntos. Respiro fundo e aperto a mão dele com força. Juntos. Atravessamos os portões e subimos a colina. Oliver me conduz pelo gramado coberto de lápis e cataventos. Passa em volta deles com cuidado, em sinal de respeito. Eu nunca teria sido capaz de encontrar o túmulo do Sam sozinha. O gramado parece não ter fim, espalhando-se em todas as direções. Só depois que o Oliver para e solta a minha mão, é que percebo que chegamos. E lá dá a volta pela lápide.
E assim consigo ver melhor. Samuel Obayashi. Meu corpo todo enrijece. Leio em silêncio algumas vezes. Ele nunca gostou do nome Samuel. Ele ia querer que tivesse escrito Sam. Girassóis brotam do vaso bem no meio do túmulo. São novos e bonitos, como se alguém se tivesse trazido recentemente. Uma pétala caiu em cima do nome dele. Me ajoelho para tirá-la dali. Então percebo mais uma coisa no vaso. Uma única rosa branca se destaca em meio aos girassóis. Encosto nela com cuidado. Leva um segundo para me lembrar. Você que trouxe? Pergunta ao Oliver. É. Minha mente viaja de volta para a noite que assistimos ao filme juntos. Então foi para cá que você veio depois? Dei uma passada. Olho para ele. Com que frequência você vem aqui? Se não se importa com a pergunta. Oliver dá de ombros. Talvez vezes demais. Dou alguns passos para trás e fico encarando a grama, o espaço abaixo da lápide. É ali que é para o Sam estar. Eu o imagino dormindo tranquilamente, ali embaixo, porque não consigo imaginá-lo morto. Isso é surreal. Eu estava com ele no telefone agora há pouco. Engulo em seco e olho para Oliver. Será que eu deveria dizer alguma coisa? Não sei o que devo fazer. Não precisa. Podemos só ficar por aqui um tempinho. Nós nos sentamos juntos na grama. O ar está estranhamente parado, como se o vento não chegasse até aqui. Não senti nem um pouquinho de brisa desde que entramos. As árvores ao nosso redor não tão inanimadas, que parecem feitas de pedra. Fico olhando por cima do ombro o tempo todo. Parece que só tem nós dois esta tarde. Alguns instantes se passam. Oliver fica puxando a grama em silêncio. Já faz um tempinho que não diz nada. Eu me pergunto sobre o que ele está pensando. Você costuma vir aqui sozinho? Pergunta ele. Costumo. E só fica sentado assim. Às vezes eu troco a água do vaso. Olho mais uma vez para a rosa que ele trouxe. Fico me perguntando quantas flores ele já deu para o Sam. Você sente muitas saudades dele, né? Provavelmente não mais do que você sente. Olhamos um para o outro. Em seguida ele afasta o olhar e o silêncio volta a se instalar. Acho que o Sam ficaria feliz de saber que você visita ele. Comento depois de um tempo. Acho que significaria muito para ele. Oliver levanta os olhos. Você acha? Acho. Depois de um tempo, ele deixa escapar um suspiro tenso. Só não quero que ele se sinta sozinho, sabe? Tipo, e se ele precisar de companhia? Quero que ele saiba que tem alguém aqui. Sou dominada pela dor. Queria poder ligar para o Sam e deixá-lo ouvir isso. Queria poder contar a Oliver sobre as nossas ligações. Só para que ele sinta algum tipo de paz. O que será que ele acharia disso? Será que acreditaria em mim? Posso te contar uma coisa? Oliver pergunta, meio nervoso, quase num sussurro. Claro. Às vezes, eu converso com ele. Com o Sam? Oliver faz que sim. Como assim? Tipo, bem aqui. Ele responde e aponta para a grama em que estamos sentados. Em voz alta, eu acho. Sobre coisas normais. Os assuntos que a gente costumava conversar, sabe? Em seguida, ele afasta o olhar e sacode a cabeça. É uma bobagem, eu sei. Se ele soubesse a verdade, se eu pudesse contar a ele. Não, não é. Digo para tranquilizá-lo. Eu entendo. Se serve de consolo, eu tentei ligar para ele. Pelo celular? Você diz. Isso. Por um segundo acho que vai me fazer mais perguntas, mas não é o que acontece. Por outro lado, uma parte de mim queria que ele as fizesse. Fico pensando em qual teria sido a minha resposta. Observo Oliver puxar a grama de novo e sinto uma pontada de culpa. Culpa por ter a chance de falar com o Sam e não poder contar isso a ninguém. Talvez eu devesse, só para ver o que acontece depois, ou para que ele me diga que é de verdade. Sem erguer o olhar, Oliver me faz outra pergunta. Posso te contar mais uma coisa? Eu me aproximo e presto atenção. Você se lembra do que eu te perguntei aquela noite? Sobre o que você diria ao Sam se tivesse mais uma chance? Lembro. Quer saber o que eu diria? Só se você quiser me contar. Oliver inspira e expira profundamente. Ele abre e fecha a boca, como se algo dentro dele o impedisse de falar. Mas por fim, ele desabafa, como se estivesse prendendo a respiração há muito tempo. Eu diria ao Sam que amo ele, que sempre amei. Tenho certeza de que o Sam também te amava.
Respondo. Ele olha para mim. Mas não do jeito que ele amava você. Ficamos em silêncio. De qualquer maneira, não importa. Oliver diz e balança a cabeça. É melhor que eu nunca tenha contado a ele. Talvez a gente deixasse de ser amigos se eu contasse. Por que você acha isso? Pergunto. Você sabe que o Sam continuaria sendo seu amigo. Não importa o que acontecesse. Oliver desvia o olhar outra vez. Eu sempre achei que talvez ele sentisse a mesma coisa. Que talvez existisse algo a mais entre a gente, sabe? Entre mim e o Sam. Quer dizer, antes de você chegar. Ele abaixa a cabeça. Acho que nunca vamos saber. Ele fica em silêncio por um bom tempo. Quando seca os olhos e as lágrimas escorrem, percebo que está chorando. Ao vê-lo desse jeito, meus olhos também ficam marejados. Eu me aproximo por trás e o envolvo com os braços. Encosto a cabeça nas costas dele e sinto uma pulsação, ou um batimento, ou alguma outra coisa que não tenho certeza, mas que vem de outra pessoa, que não eu. Já não sentia isso havia algum tempo. Queria que ele ainda estivesse aqui. Oliver diz em meio às lágrimas. Eu sei, também queria. Você realmente acha que você ainda seria meu amigo se eu contasse a ele? Posso ser sincera? Eu o sinto a sentir com a cabeça. Acho que ele já sabia. A julgar pelo silêncio, talvez ele sempre tenha se perguntado isso. Talvez eu sempre tenha me perguntado também. Sobre Oliver. Talvez fosse por isso que ele e eu nunca conseguíamos nos aproximar. Por causa do Sam. Porque nós dois o amávamos do mesmo jeito. Agora que ele se foi, é a única coisa que compartilhamos. De repente uma brisa passa por nós e desce a colina, fazendo as cataventas girarem ao mesmo tempo que os galhos das árvores ganham vida, pela primeira vez desde que chegamos aqui. Oliver e eu olhamos para cima da colina, como se esperássemos encontrar alguém ali, nos observando, mas não há ninguém. Tudo que ouvimos é o som de uma centena de cataventos em movimentos. De alguma forma, cada um toca uma nota diferente, como taças de vinho, cheias de água, quando giramos o dedo pela borda. Você acha que pode ser o Sam? Oliver sussurra. Pode ser. Viro o ouvido na direção do vento para ouvir bem. A música. Parece familiar. Oliver inclina a cabeça e também começa a escutar. Ficamos sentados em silêncio na grama por um longo tempo, tentando ver se um de nós é capaz de reconhecer a melodia. Acompanho Oliver até a casa dele depois que saímos do cemitério. Queria ter certeza de que ele estava bem antes de ir para o trabalho. É meu primeiro dia desde que o Sam morreu. Sabia que Tristan precisava de uma folga, então me ofereci para trabalhar neste fim de semana. Como o movimento na livraria costuma ser fraco, normalmente não há necessidade de nós dois estarmos lá, então quase não temos oportunidades de trabalhar juntos. Só nos vemos nos momentos de troca de turno. Isso dificulta a criação do clube do livro local que planejamos promover na livraria. Ainda nem decidimos qual vai ser o primeiro livro. Trisha tem insistido que seja O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas eu disse que todo mundo já tinha lido. É um livro que precisa ser lido pelo menos 2 vezes. Ele insiste. Atrás do balcão, há um quadro de avisos onde o Trista e eu deixamos recados um para o outro, especificando quais tarefas já foram feitas e quais ainda estão na fila. De vez em quando, deixamos mensagens pessoais. Encontro um cartão azul fixado na lista de afazeres. Espero que esteja se sentindo melhor. Deixei seu ingresso na primeira gaveta. Tristan. Dou uma olhada na gaveta. Dentro de um envelope dourado, vejo meu ingresso para o festival de cinema no mês que vem. Quase tinha me esquecido. Tristan está trabalhando nesse documentário faz meses. É a segunda vez que ele escreve um filme no festival. Então é maravilhoso ver as coisas finalmente dando certo. Parte de mim sente um pouquinho de inveja. Ele ainda nem está no último ano, mas seu trabalho criativo já está sendo reconhecido. Enquanto isso, ainda nem comecei a minha amostra de escrita. Tento não pensar dessa maneira e me comparar com outras pessoas, mas às vezes é difícil evitar. Encontro uma caneta e escrevo uma resposta para ele. Obrigada de novo por cobrir meus turnos, e mal posso esperar para assistir ao seu filme. Julie. Está começando a chover lá fora, então a livraria tem menos clientes do que costuma. Pelo menos nossa loja online parece estar se saindo bem. Trisha me deu uma lista de títulos para encontrar e empacotar. O Sr. Lee vai pegar tudo na segunda-feira
e despachar os livros para os seus novos lares. Termino de fazer as minhas tarefas cedo e ainda arrumo um tempinho para varrer a loja. Quando não há mais ninguém, pego meu diário e me sento no meu cantinho, perto da janela. O som da chuva sempre me deixa no clima para escrever. Penso na hora do almoço de ontem, quando a Yuki me perguntou sobre o que eu ia escrever. Respondi que escreveria sobre o Sam, mas ainda não tenho certeza do que quero dizer. O que eu quero contar ao mundo sobre ele? Fico imaginando o que algumas pessoas devem esperar de mim. Escreva sobre a morte dele, sobre o que aconteceu, sobre o que significou perdê-lo. Mas essas não são coisas em que eu quero me concentrar, porque não quero me lembrar do Sam como uma tragédia. Não quero que essa seja a história dele. Quando as pessoas pensarem no Sam, quero que pensem nos seus melhores momentos. Quero que se lembrem dele como um músico que ficava acordado até tarde, em dia de semana, compondo músicas no violão. Quero que conheça como um irmão mais velho que construía fortes gigantes no próprio quarto. E quero que se lembre da gente e dos últimos 3 anos que passamos juntos. Como nos conhecemos, nosso primeiro beijo, todos os motivos pelos quais me apaixonei por ele. Quero que as pessoas também se apaixonem pelo Sam. Acho que é isso que eu vou fazer. Escrever as lembranças deles. As lembranças de nós dois. Contar a nossa história. Assim que me decido, vários momentos de todos esses anos viajam pela minha cabeça. Passo a hora seguinte anotando os mais importantes para mim. Continuo escrevendo até perder completamente a noção do tempo. O sino dos ventos canta acima da porta, o que me faz levantar a cabeça. Fecho meu diário quando alguém entra na loja. Yuki, o que você está fazendo aqui? Yuki segura um guarda-chuva lilás fechado. Seu cabelo está preso com uma fita azul. Ela olha ao redor da loja. Lembrei que você ia trabalhar hoje. Espero que não tenha problema eu ter passado aqui. Problema nenhum. Deixa eu pegar o seu guarda-chuva. Eu o pego da mão dela e deixo encostado na parede. Que bom que você está aqui. Estava começando a me sentir sozinha. Yuki abre um sorriso. Então que bom que eu vim. Ela segura alguma coisa na outra mão. Uma bolsinha de plástico balança do seu lado, exalando o cheiro de algo apetitoso. O que é isso aí? Pergunto. Yuki olha para a bolsa um pouco surpresa. Espero que não se importe. Ela diz com um sorriso. Trouxe almoço pra gente. Terminamos o nosso sanduíche de porco e pepino, com conserva, perto da vitrine. Esquento um pouco de água na sala dos fundos e sirvo chá para Yuki. Ainda está chuviscando lá fora, então ela fica dentro da loja comigo, esperando o tempo melhorar. Um ônibus passa pela vitrine. Do outro lado da rua, crianças em capas de chuva correm pela calçada, espalhando água das poças debaixo das suas galochas. Fico encarando meu reflexo no vidro por um bom tempo, até a voz da Yuki me despertar dos meus desvaneios. Tá pensando em alguma coisa? Você parece distraída. Estou meio cansada, só isso. Não tenho conseguido dormir muito. O que houve? Meus sonhos andam tirando meu sono ultimamente. Posso perguntar sobre o que eles são? Olho para ela. Sim. Yuki assente reconhecimento. Entendi. Devem ser pesadelos, então, se não estão te deixando dormir. É o mesmo sonho, respondo, várias vezes seguidas. Quer dizer, eles são levemente diferentes, mas sempre começam no mesmo lugar. Onde? Na rodoviária, na noite que o Sam morreu. E eles acabam do mesmo jeito? Ela pergunta. Olho para as minhas mãos. Ainda não consegui chegar lá. E o que absorve o que eu disse? Entendi. Pois é, eu digo. Encosta a cabeça na vitrine. Só queria saber o que esses sonhos significam. Yuki fica olhando para dentro do chá pensativa. Sabe, quando a minha avó morreu alguns anos atrás, também tive alguns sonhos com ela. E todos eles eram meio parecidos. Ela diz. Em um deles, deixei o bule favorito dela cair no chão. E tentei colar os pedaços antes que ela chegasse. Em outro, eu me lembro de tentar esconder dela as notas das minhas provas. Mas ela sempre descobria. Eu me lembro da expressão no rosto dela, de como eu não parava de deixá-la triste. Não queria voltar a dormir. Não queria chateá-la de novo. Os sonhos pararam em algum momento? Pergunto. E o que faz que sim? Assim que eu finalmente contei para minha mãe, ela disse uma coisa que me ajudou a entender o que eles significavam. Eu me aproximo. O que ela disse? E o que toma um gole do chá.
Ela disse que às vezes os sonhos têm o significado oposto do que aquilo que eles nos mostram, que a gente não deve interpretá-los exatamente do jeito que eles são. Eles podem querer dizer que tem alguma coisa em desequilíbrio na nossa vida, ou talvez que a gente esteja guardando muita coisa. Os sonhos nos mostram o oposto daquilo de que precisamos para reencontrar o equilíbrio, especialmente quando perdemos alguém. E o que foi para você? Levei um tempo para descobrir. E o que diz olhando para sua xícara de chá? Acho que durante toda a minha vida tive medo de decepcioná-la. Eu só precisava me lembrar do quanto ela me amava, de que ela sempre me amou, não importava o que acontecesse. Ela olha para mim. Talvez você precisasse procurar o oposto também, descobrir como trazer equilíbrio para sua vida. Penso no que ela diz. Como é que eu faço isso? Encontrar o oposto. Não sei muito bem. E o que diz com tristeza? É diferente para cada pessoa. Olho pela vitrine de novo, como uma sensação de segurança, e o que toca o meu ombro. Mas às vezes não passam de sonhos, ela comenta. Talvez não tenham significado nenhum. Então, tenta não se preocupar muito, tá? Talvez você esteja certa, respondo. Só queria conseguir ter uma noite de sono normal. E o que afasta o olhar pensativa. Acho que eu tenho uma coisa que pode ser útil, sabia? Ela diz e pousa a xícara de chá. Vem. Eu sigo Yuki até o balcão onde ela deixou a bolsa. Ela abre e começa a vasculhar os bolsos. Quando encontra o que está procurando, se vira para mim e põe algo na palma da minha mão. Aqui. O que é isso? Digo, girando o objeto na mão. Um cristal. A pedra é de um branco imaculado, perolado e translúcido, com um brilho que quase parece vir de dentro, emitindo luz própria. É selenita. Yuki responde. Minha mãe que me deu. Ela traz sorte e proteção. Também afasta energias negativas. Quem sabe não protege você dos pesadelos. Passa os dedos pela pedra. Como é que funciona? É só levar com você. Ela diz suavemente. É uma homenagem à deusa da lua, sabia? Olha, ela gira o cristal na minha mão, revelando seus lados. Dizem que a selenita contém uma gota de luz que vem lá dos primórdios do universo. As pessoas acreditam que ela tem uma ligação com alguma coisa de fora do nosso mundo. Eu analiso as fases do cristal. Sinto seu calor na minha mão e um brilho que lembra a luz do luar. Você acredita mesmo nisso? Gosto de pensar que ela me protegeu. E o que diz com aceno de cabeça? Mas agora é sua. Ela também é meio frágil, então toma cuidado. Segura o cristal bem pertinho de mim. Obrigada, eu sussurro. Espero que te traga um pouco de paz. E o que diz? Tenho a sensação de que você vai precisar. Ainda está chovendo quando Yuki sai da loja. Faz horas que nenhum cliente aparece, então decido fechar mais cedo. Já em casa, ajuda a minha mãe a preparar o jantar. Ela costuma comprar um parmesão de uma loja especializada a 1 hora de distância, que combina muito bem com macarrão de espinafre e cogumelos. Queijo de qualidade é um dos poucos luxos permitidos na nossa casa. Como a minha mãe sempre diz, é um investimento. Não sou eu que vou discordar. Põe a mesa enquanto ela tira os pãezinhos da air fry. Na sala, o jornal está passando no mudo. Minha mãe gosta de deixar a TV ligada durante o dia. Ela diz que assim, a casa parece menos vazia. Normalmente no jantar, minha mãe gosta de compartilhar teorias estranhas que seus alunos levam para as aulas. Por exemplo, um deles disse uma vez que todos nós estamos vivendo num videogame controlado por uma garota de 12 anos jogando no computador do irmão. Mas hoje à noite, o silêncio está fora do normal, como se nós duas estivéssemos com a cabeça em outro lugar. Chegou uma carta para você hoje. Ela comenta depois de um tempo. Deixei na bancada. Eu vi, respondo. É uma carta de admissão da Central Washington University. Faz uns dias que recebi o e-mail. E o que diz a carta? Fui aprovada. Minha mãe me encara radiante. Julie, por que você não me contou? A gente tinha que comemorar. Não é nada demais, respondo, enquanto giro o macarrão no garfo. Todo mundo passa lá. A Central não é a faculdade mais concorrida. Contanto que suas notas sejam decentes, você passa. É a decisão da Reed que ainda estou esperando. Minha mãe me observa enquanto eu remexo a comida. Sei que não é sua primeira opção, Julie, ela diz. Mas mesmo assim, você deveria estar orgulhosa.
A Central Washington é uma faculdade muito boa, mesmo que você não ache. Quer dizer, eu dou aula lá, afinal. Não descarte essa possibilidade assim de cara. Eu olho para ela. Você tem razão. Não quis dizer nesse sentido. É só que... Solto um suspiro. Não sei se quero passar mais 4 anos em Ellisburg. Não era o meu plano original. Só isso. Nada disso era nosso plano. Minha mãe responde. Talvez mais para si mesma. A mesa fica em silêncio de novo. Mas eu entendo. As coisas não têm andado tão boas por aqui. Principalmente nos últimos tempos. Especialmente para você. Ela passa um tempo olhando para a mesa pensativa. Talvez seja meio egoísta da minha parte, querer ter você por perto mais um pouquinho. Eu sei que você não vai ficar aqui para sempre, Julie, mas queria que a gente pelo menos pudesse passar um tempo juntas, antes de você se formar, antes de você ir embora. Eu ainda não fui a lugar nenhum. Respondo. Ainda estou aqui. Eu sei. Ela diz e deixa escapar um suspiro. Mas não tenho conseguido ver você com muita frequência. Sei que não é culpa sua, mas tem sido difícil ter contato com você ultimamente. Essa é a primeira vez que nós duas nos sentamos para jantar em 2 semanas. Só estou me sentindo menos conectada com você, mas talvez seja só eu. Fixo os olhos no meu celular em cima da mesa. Depois volto a olhar para minha mãe. Faz realmente tanto tempo que não jantamos juntas. Depois da morte do Sam, passei a levar as minhas refeições para o quarto. E desde que nos reconectamos, tenho passado todo o meu tempo com ele. Ontem passei o dia inteiro fora. E anteontem, também. Sinto uma onda de culpa enquanto penso no que dizer. Estou acostumada a conversar com ela sobre tudo. Mas não posso me abrir sobre o Sam. Não posso lhe contar o que está acontecendo. Me desculpa. É tudo o que consigo dizer. Não queria ignorar você. Tudo bem. Minha mãe responde e sorri de leve. Estamos passando um tempo juntas agora. Obrigada por jantar comigo. Volto a olhar o prato fazendo uma nota mental para tirar um tempo para ela com mais frequência. Depois do jantar, ajudo a tirar a mesa e vou para o andar de cima. Por mais que eu queira ligar para o Sam, preciso pôr os trabalhos da escola em dia. Avancei um pouco no texto para a aula do Gil, com um prazo para a semana que vem, e terminei um trabalho de história da arte. Minha mente parece ter clareado e tenho conseguido me concentrar com mais facilidade. Talvez seja o cristal. E o que me disse para ficar sempre com ele. Então eu ponho perto do aparador de livros do Sam, que fica na minha mesa enquanto trabalho. Gosto de olhar para ele de vez em quando. Faz com que eu me sinta protegida. Sam me disse que eu poderia ligar para ele em algum momento essa noite. Como passamos o dia inteiro no telefone ontem, a ligação de hoje não pode ser tão demorada. Isso não me incomoda. Quero ouvir a voz dele de novo, nem que seja por alguns minutos. Como a minha mãe está num daqueles dias em que resolve aspirar a casa de cima a baixo, escolho ir até a varanda para fazer a ligação. O som da chuva se assemelha a pedrinhas batendo no telhado. Em tempestades passadas, Sam e eu nos sentávamos juntos aqui fora. Assistimos aos relâmpagos. Ao que parece, hoje à noite talvez eu veja alguns. Está meio frio aqui fora, então vista a blusa xadrez dele. Em seguida, digito seu número. Toda vez que a voz dele surge do outro lado da linha, é como se o tempo parasse, só para nós. Esse som. Ele fica em silêncio para ouvir. De onde você está ligando? Do lado de fora, na escada da varanda. Tá sentindo falta do ar puro? Eu me lembro do campo que estive ontem e abro um sorriso. Entre outras coisas, respondo. Só precisava sair um pouco da escrivaninha. Aí pensei em ligar para você. Estou com saudade. Também estou com saudade. Estou com uma saudade infinita. Sinto o calor da voz do Sam no meu ouvido. Queria que as coisas pudessem continuar desse jeito. Queria que a gente pudesse conversar para sempre. Me conta como foi o seu dia, ele diz. Como estão as coisas na livraria? Como está o Sr. Lee? Foi bom voltar. Eu me sinto em casa, sabe? Respondo. E o Sr. Lee está bem. Ele me deu um diário outro dia. Esqueci de te contar. É quase lindo demais para escrever nele. Então você voltou a escrever? Estou começando. Hoje, pelo menos. Foi por isso que ele me levou até o campo, para que eu reencontrasse a inspiração. Queria fazer disso uma surpresa para ele, mas sou péssima em guardar informações. Na verdade, estou escrevendo sobre você. Sobre mim? É, sobre você.
Sam dá uma risada. É sobre o quê? Então, ainda estou tentando descobrir. Admito. Acabei de começar, mas estou curtindo muito. Já faz um tempinho que eu não entro nessa rotina de escrever, sabe? Mas quero que seja sobre a gente. Digo, sobre a nossa história. Comecei a anotar algumas das nossas lembranças, uns esboços. Só preciso descobrir como escanear tudo e transformar em alguma coisa com significado. Fico feliz que você tenha encontrado seu ritmo. E feliz por ter conseguido entrar uma das suas histórias finalmente. Ele ri. Isso é pra quê mesmo? Solta o suspiro. Ainda não tenho certeza. Eu estava só começando a pegar a prática, sabe? Mas, se ficar bom, talvez eu use o texto como a minha amostra de escrita para Reed. Aparentemente, eles precisam ler uma amostra antes de me aprovarem para as aulas de escrita criativa. Não que eu já tenha passado por lá, mas não quero entrar nesse assunto agora. Enfim, quem sabe? Se acabar ficando muito bom, de repente eu posso tentar publicar, ou algo do tipo. É algo para se trabalhar, sabe? Compartilhar uma das minhas histórias, que nem o Tristan. O que tem o Tristan? Esqueci de comentar. O documentário dele foi aprovado para o Festival de Cinema. Ah, ele me convidou para a estreia. Silêncio. Que legal. Para vocês dois. Inclina a cabeça para o lado, tentando interpretar o tom dele. Para nós dois. Eu não conquistei nada. Mal tenho uma ideia para uma história. Mas você ainda tem tempo para escrever e deixar um legado. Queria poder ter isso. Como assim? Quero dizer que eu também queria ter tempo para concluir as coisas, sabe? Deixar uma marca no mundo, ou algo do tipo. O que você queria concluir? Sam deixa escapar um suspiro. Não importa mais, Julius. Não faz sentido falar disso. Mas, Sam, por favor, eu não deveria ter falado nada. Sinto uma pontada de culpa. Achei que compartilhar isso com ele o deixaria feliz. Estou escrevendo uma história sobre nós dois, afinal. Não esperava que isso fosse despertar sentimentos sobre os quais ele não quer nem falar. Então mudo de assunto, como ele pediu. Hoje eu vi o Oliver. Ele está com muitas saudades suas. Oliver? A voz do Sam se alegra com o nome. Ando pensando nele ultimamente. Como é que ele tá? Ele leva flores para você. Conto. Descobri que fica sentado perto do seu túmulo de vez em quando, para te fazer companhia. Ele realmente é um ótimo amigo. Nós éramos melhores amigos, desde sempre. Ele diz que te ama. Comento. Eu também amo ele. Ele sabe disso. Por um segundo penso em perguntar o que ele quer dizer com isso. Perguntar se existia ou não algo a mais entre eles, que eu não sabia. Mas decido não fazer isso, porque talvez não devesse importar. Não mais, pelo menos. É a primeira vez que você encontra ele desde então? Sam pergunta. Não, respondo. A gente se encontrou algumas vezes, na verdade. Chegamos a até ver um filme outro dia. Era um musical. Aconteceu do nada. Eu sempre te disse. Vocês dois têm muito mais coisas em comum do que imaginam. Estou percebendo isso. Acho que deveria ter te dado ouvidos antes. Isso quer dizer que vocês são amigos agora? Acho que sim. Tenho esperança disso, pelo menos. Fico feliz que vocês finalmente deram uma chance um ao outro. Sam comenta. Também fico feliz. Se ao menos a gente não precisasse ter perdido você para isso acontecer. A chuva continua a tamborilhar no telhado da varanda. Logo, logo vou ter que voltar para dentro. Mas antes disso, há uma pergunta que quero fazer. Algo que venho remoendo na cabeça faz alguns dias. O que foi? Sam pergunta. É sobre as nossas ligações. Sobre ter que guardar segredo. Eu estava pensando, o que aconteceria se eu contasse a alguém? Vou ser sincero, Julie. Sam responde. Não tenho certeza absoluta, mas tenho um pressentimento de que pode afetar a nossa conexão. Penso sobre isso. Existe alguma chance de que nada aconteça? Talvez, ele diz. Acho que não vamos saber até que aconteça, mas existe uma chance de que interrompa a nossa conexão para sempre. Não sei se a gente devia arriscar. Engoli em seco. Só de pensar nisso, já sinto arrepios. Então eu não vou contar para ninguém. Vou guardar segredo. Não quero perder você. Não tão cedo. Também não quero perder você. Um clarão ilumina o céu, seguido de um estrondo à distância. O que foi isso? Sam pergunta. Acho que vem vindo uma tempestade. Relâmpago? Parece que sim. Quando você mora perto da Cordilheira das Cascatas, as trovoadas ocasionais são as únicas coisas que dão alguma vida às cidadezinhas adormecidas.
Queria poder ver, Sam comenta. Parece estar bem longe. Outro clarão rompe o céu por uma fração de segundo. Você pode me lembrar de como eles são? Ele pede. São tipo pequenas fissuras no universo, e outro mundo fica à espreita. Talvez eles sejam exatamente isso. E talvez você esteja do outro lado. Outro clarão, outro estrondo. Posso ouvir? Sam pede. Põe o celular no viva voz e o levanto. Ficamos ouvindo a tempestade por um bom tempo. Outro clarão, outro estrondo. Você tem razão, ele diz. Parece bem longe mesmo. Fico ali com ele no telefone, até que a tempestade vá embora. Capítulo 11. Alguns dias se passam sem nenhum pesadelo, mas ainda acordo com a mesma sensação de vazio, como se houvesse um buraco no meu peito. Não sei qual é o problema, nem como explicá-lo. A sensação parece me atingir sempre que termino uma ligação com o Sam. Me vejo sozinha de novo. É como um vácuo dentro de mim que não consigo preencher. Queria poder mandar uma mensagem para ele, ou ver o nosso histórico de chamadas no celular, para que possa me lembrar de que é real. Porque às vezes ainda não tenho tanta certeza. Talvez seja daí que o buraco venha. Sempre que a sensação vem, procuro os pertences do Sam, porque são as únicas coisas que parecem fazer sentido. A camisa dele está nas costas da cadeira, o outro aparador de livro na minha escrivaninha e as outras coisas na minha gaveta. Ainda tenho tudo, mas seu cheiro está começando a sumir delas e eu estou tendo mais dificuldades de distinguir este aparador do outro que joguei fora. Queria poder falar com outra pessoa sobre isso, ou até mesmo mostrar as coisas dele, para que me digam que não estou louca. Mas o Sam diz que isso pode prejudicar a nossa conexão, e tenho medo de correr esse risco, de perdê-lo de novo. Por outro lado, não consigo parar de pensar sobre isso, sobre a possibilidade de que nada de ruim aconteça se eu contar a alguém sobre nossas ligações. Mas não quero tocar no assunto com o Sam de novo. Não agora, pelo menos. Meu celular vibra. É uma mensagem do Oliver me dizendo para encontrá-lo do lado de fora em 15 minutos. Recebo uma segunda mensagem dele que diz: Não esquece, não posso chegar atrasado na aula de espanhol de novo. Eu me arrumo depressa, mas, quando saio de casa, ele ainda não está ali. Dou uma olhada no celular. A outra mensagem dele. Uou, tinha uma pessoa passeando com o cachorro. Tive que parar para tirar uma foto. Ele chegou até me mandar a imagem. Já faz alguns dias que o Oliver e eu começamos a ir juntos para a escola, a pé. A casa dele fica a poucos quarteirões da minha, então ele costuma me mandar mensagem, avisando quando deve chegar. Mas estou descobrindo que ele nunca acerta. Temos passado muito mais tempo juntos, conversando sobre filmes, musicais e sobre o Sam. Nem acredito que levou 3 anos e a perda de alguém que amamos para chegarmos a esse ponto. Combinamos de fazer uma visita ao túmulo dele em breve. Vou levar flores da próxima vez. Flores brancas. Oliver se tornou um porto seguro no momento em que tudo parece estar escapando das minhas mãos. Acabo me sentindo culpada por esconder segredos dele, especialmente por saber o quanto ele também amava o Sam. Queria que houvesse outra coisa que eu pudesse fazer por ele. Leva um tempinho, mas finalmente consigo pensar em algo. Um gesto para celebrar nossa nova amizade. Oliver puxa as alças da mochila. Tá pronta? Só um segundinho. Grito de dentro da casa. A porta da frente está aberta. Oliver enfia a cabeça para dentro. A gente vai se atrasar. Só porque você parou para tirar fotos de um cachorro. Era um Beagle. O nome dele era Arthur. Alguns segundos depois saio de casa com a mão escondida nas costas. Ficamos parados por um instante. Oliver arqueia uma sobrancelha. O que você está segurando aí? Uma coisa que eu queria dar para você. Por quê? Porque sim. Então me dá. Eu lhe entrego. Oliver pisca repetidas vezes surpreso. Isso é a camisa do Sam? É. Quero que fique com você. Por quê? Não cabe em mim. Imaginei que ficaria melhor em você. Oliver passa um tampão olhando para a camisa. Acho que não posso ficar com ela. Ele diz. Como assim? Claro que pode. Ele me devolve. Não, não posso. Afasta as mãos dele. Deixa de ser bobo. É só uma camisa. É a camisa do Sam. Eu estou te dando. Não vou ficar com ela. Oliver tenta me forçar a pegar a camisa de volta,
mas eu o afasto de novo. Ficamos nesse empurra-empurra até eu perder a paciência. Dou um tapa no punho dele. Por que você está fazendo isso? Oliver suspira. Porque você obviamente queria que você ficasse com ela. Ele responde. Não eu. Você não sabe disso. Então, só fica com ela, tá? Oliver olha para mim, depois volta a olhar para a camisa. Não estou entendendo. Você não quer ficar com ela? Tenho várias coisas dele. Não se preocupe. Oliver passa a mão pela camisa. Em seguida segura com força. Obrigado. Sorriu para ele. Só não vai perder, hein? Você sabe que eu não vou. Põe a mochila nas costas e desce os degraus, pronta para ir embora. Por algum motivo, Oliver não sai da varanda. O que houve? Pergunto. Não está mudando de ideia, está? Não. Ele responde enquanto tira o casaco. Agora estou achando que deveria te dar alguma coisa. Ele desce da varanda e cobre meus ombros com a roupa. Você está me dando seu casaco. Estou te emprestando, até a formatura. Me sinto honrada. Damos início à nossa caminhada até a escola. Hoje está meio frio, então o casaco cai bem. Me refresca a memória, Oliver. Que esporte você joga mesmo? Nunca joguei nada, ele diz. Comprei de um aluno do último ano que se formou no ano passado. Então é isso, é só para fazer pose? Exatamente. Eu admiro isso. Eu cutuco o ombro dele e começamos a rir. Quando entro no corredor, vejo colunas de balões vermelhos e brancos dispostos ao longo das paredes e estrelas de alumínio penduradas no teto. As coisas estão voltando ao normal na escola. As pessoas estão vestindo camisetas de cores vivas, tocando música nos banheiros e jogando bolinhas de papel pelos armários. Todo e qualquer sentimento remanescente sobre a morte do Sam foi substituído pelo espírito escolar. Havia uma foto dele na parede, perto do quadro de avisos. Não sei se caiu ou se alguém tirou de lá, mas não vejo mais foto nenhuma. Em cada sala de aula há uma pilha do jornal da escola, e pela primeira vez em semanas, não há nenhuma menção a Sam. É como se todo mundo tivesse superado o assunto. De alguma maneira, isso não me surpreende. Vejo que os assuntos do momento são encontros pré-jogos, partidas de futebol e a formatura. Eu me saio melhor do que imaginava na prova de francês. Passei a noite inteira estudando, então fico feliz que tenha valido a pena. Eu me surpreendo com a parte oral da prova. Segundo a Madame Lia, sempre levei jeito para a pronúncia. Na aula de inglês, o Sr. Gil faltou porque estava doente. Minhas preces foram atendidas. Então o professor substituto, um homem atarracado de cabelo grisalho, que semicerra os olhos toda vez que alguém faz uma pergunta, nos pede para ler A Evolução dos Bichos, individualmente. Em vez disso, trabalho no meu texto, porque deixei o meu exemplar do livro em casa. Eu amo o tema que escolhi. Como os romances de ficção científica de Octavia Butler ajudam no ensino de história por conta do apelo emocional aos leitores. Tem a ver com o poder de contar histórias para o qual os seres humanos foram preparados desde a Idade da Pedra, quando esculpiam imagens das paredes das cavernas. Eu rascunho 3 páginas antes de o sinal tocar. Ando muito mais concentrada essa semana. Acho que é o cristal. Faço questão de levá-lo sempre comigo para ter paz e sorte. Como foi a prova? Jamie pergunta na hora do almoço. Muito bem, eu acho. Você terminou o seu trabalho em grupo? Meu grupo tem 2 jogadores de lacrosse. Ele responde quando parte um sanduíche ao meio. Então não. Poderia ser pior. Como? 3 jogadores de lacrosse. Nós rimos enquanto Jamie oferece metade do sanduíche. Um segundo depois, Oliver aparece. Ele põe a bandeja na mesa e espreme uma cadeira bem perto de mim, o que obriga Jay a chegar para o lado. A minha camiseta da terra, Jay. Oliver comenta e rouba uma batata frita dele. Jay está vestindo uma das camisetas que ele mesmo desenhou para o seu clube do meio ambiente. No desenho, o globo terrestre está doente, com um termômetro saindo da boca. Obrigado. Fui eu que fiz. E por que eu não ganhei uma? Bom, se você chegasse a aparecer nas nossas reuniões, teria ganhado. Eu apareci na primeira. Oliver lembra ele, depois sussurra para nós. E olha que foi longa. Jay olha feio para ele. Você sabe que eu estou te ouvindo, né? O quê? A gente não disse nada. Oliver diz depois de dar uma piscadela para mim e os outros. Chega, gente. Rachel se interrompe e se levanta da cadeira. Temos uma emergência no clube.
As inscrições são até amanhã e ainda precisamos de mais 5 assinaturas. Você não pode só, sei lá, inventar nomes? Oliver sugere. Rachel arregala os olhos, esperançosa. Será que isso funcionaria? Ela sussurra. Não, eu respondo. Todos nós nos olhamos e tentamos pensar em ideias que não vão nos meter em encrenca. Você realmente precisa de um clube para oferecer uma sessão de cinema? Yuki pergunta. A gente pode se reunir informalmente. Não, mas se a gente conseguir a aprovação, a escola nos dá um orçamento de $100 para lanches. Rachel explica. Oliver bate na mesa. Então precisamos das assinaturas. Ele diz e todos caem na risada. Já que você é popular, Oliver, acha que pode ajudar a gente? Rachel pergunta e lhe entrega um formulário de novo. Só com a condição de que eu tenha a palavra final sobre o que vamos comer. Fechado. Oliver levanta a mão e eles lhe cumprimentam com um hi-fi. Olha, é a Mika. Jay aponta para trás de mim. Levanta a cabeça e a vejo andando na nossa direção. Já faz um tempinho que ela não aparece na hora do almoço. Mika, eu chamo. Mas ela passa correndo por nós, sem nem olhar para mim, e desaparece na passagem para o corredor. Yuka franze a testa. Tá tudo bem com ela? Ela não parece tão bem. Oliver observa. Em seguida vira para mim. Você tem falado com ela ultimamente? Eu tentei, mas ela vive me evitando. Ela está brava com você? Acho que sim. Olho para minha bandeja, me sentindo culpada por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Não fui na vigília depois de ter prometido que iria. Deixei de ir a várias coisas. Então ela não é a minha maior fã no momento. Encontrei com ela no banheiro ontem. Rachel comenta. Ela estava chorando. Oliver se reclina na cadeira. Que tenso. Queria que tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer. Eu também. Comento. A mesa fica em silêncio por um momento. Ninguém encosta na comida. Especialmente eu. Não consigo comer nada. Como poderia? Depois de ter prometido ao Sam que eu garantiria que a Mika estivesse bem, eu poderia tê-la procurado mais. É como se eu estivesse falhando com ele. Falhando com nós três. Afinal de contas, se ela não está falando comigo, a culpa é minha. Queria simplesmente poder contar a ela sobre o Sam. Talvez isso consertasse as coisas e voltaríamos a nos entender. Depois de um longo silêncio, Rachel olha para nós. Tenho uma ideia. A gente deveria convidar ela para soltar as lanternas com a gente. Talvez ajude também. Eu olho para ela. Lanternas? É a ideia que a gente teve. E o que diz com um aceno de cabeça. Para homenagear o Sam. A gente vai soltar lanternas de papel para ele. São lanternas em memória de uma pessoa. Você sussurra alguma coisa para alguém que perdeu. E a lanterna vai levar a mensagem para essa pessoa no céu. São tipo balãozinhos. Rachel explica. Ela usa as mãos em concha para segurar algo invisível. Você põe uma vela dentro deles e fica olhando, enquanto flutuam para longe. Ela levanta as mãos como se soltasse alguma coisa. É uma tradição antiga em muitas culturas diferentes. E o que prossegue. As pessoas fazem isso há milhares de anos, no mundo todo, para vários tipos de cerimônia. Isso traz paz e boa sorte. A imagem de lanternas de papel, flutuando pelo céu, invade a minha mente. Parece lindo, comento. Rachel se inclina para frente. Isso quer dizer que você gostou da ideia? Não consigo conter o sorriso. É perfeita. Ela bate palmas. Estou muito animada. Já vi isso em filmes e sempre quis fazer. Só tem um problema. E o que diz e troca olhares com Jay. Estamos tendo um pouco de dificuldades para encontrar um lugar para soltar as lanternas. Tem que ser longe da cidade, em algum lugar tipo um campo aberto. Penso sobre isso. Conheço um lugar. Digo, um campo. Posso levar a gente até lá. Perfeito, Rachel diz. Todos trocamos sorrisos em volta da mesa, enquanto continuamos nossa conversa sobre as lanternas. Alguns dias atrás, eu não tinha certeza se alguma ideia daria certo, mas ouvir todo mundo compartilhando sugestões para pôr o plano em prática me dá uma sensação de alegria. Percebo que isso não diz mais respeito a mim, especialmente se a Mika e Oliver também participarem. A ideia é fazer algo bonito para compartilharmos. E vai ser tudo pelo Sam. No fim da hora do almoço, antes de nos arrumarmos para sair, digo mais uma coisa para a mesa. Obrigada mais uma vez por tudo isso. Acho que o Sam ia amar a ideia de vocês se estivessem aqui. E o que toca o meu ombro. A gente avisa quando tudo estiver pronto. Vai ser algo especial.
A gente promete. O dia letivo passa correndo. Oliver e eu combinamos de voltar a pé para casa, mas ele me mandou uma mensagem no último tempo, dizendo que ia ficar depois da aula para discutir a nota dele. Deixei o casaco dele no meu armário, então eu o pego junto com alguns livros. O corredor está lotado quando me dirijo para a saída. Esbarro no estojo do trombone de alguém e deixo cair as minhas coisas. Quando me agacho para pegá-las, ouço uma voz murmurando no meu ouvido. Casaco maneiro. Olho para cima para descobrir de quem é a voz. Taylor me encara enquanto eu termino de juntar as minhas coisas e me endireito. Um grupo de amigos dela está parado ao seu lado, observando. É do Oliver? Ela pergunta. É claro que é. Ela sabe disso. O que espera que eu diga? Ele só me emprestou por um tempo. Quando foi que vocês dois ficaram tão próximos? Como assim? A gente sempre foi amigo. Ela me olha feio. Você sabe que é mentira. O Oliver nem gosta de você. A gente falava mal de você pelas costas. Ele não te disse isso? Seguro firme o casaco, sem saber como responder. Eu deveria ir embora. Quem se importa com o que o Oliver falava antes? As coisas estão diferentes agora. Por que ela quer estragar tudo? Por que você está me contando isso? De repente, a Taylor arranca o casaco das minhas mãos. Você acha que a gente simplesmente esqueceu o que você fez? Só porque o Oliver está sendo amigável com você? Qual é o problema de vocês? Eu grito. E sinto a minha bochecha ardendo. Tento pegar o casaco de volta. Me devolve. Taylor estende o braço e quase me acerta. Qual é o nosso problema? Ela rebate. Não foi a gente que se mudou pra cá pra destruir a vida de todo mundo. Do que você tá falando? Taylor semicerra os olhos pra mim. Sua voz fica mais áspera. Não se faz de boba, Julie. A morte dele foi sua culpa. Um arrepio me percorre enquanto as pessoas à nossa volta param para ouvir. Eu sabia que ela me confrontaria com esse assunto um dia, mas não esperava que fosse acontecer na frente de todo mundo na escola. Engoli seco e tento manter a voz firme. Para de botar a culpa em mim. Você não. Para você de botar a culpa nos outros. Taylor me interrompe. Ela pressionou o dedo na minha clavícula, me forçando a dar um passo para trás. Você fez ele dirigir 1 hora para ir te buscar. Você só estava tentando passar um tempo com os amigos. Foi a primeira noite que todos nós nos juntamos, desde que você chegou aqui. Mas você não podia deixar ele ter nem isso. A gente estava lá, Julie. Você fez ele ir embora e estragou tudo. Não é verdade. Rebato. Foi ele que ficou me mandando mensagem. Eu disse a ele que não precisava ir. Eu disse que ia para casa a pé. Taylor enfiou outro dedo no meu peito. Você é tão mentirosa. Eu estava conversando com o Sam antes dele sair. Ele me contou tudo o que você estava dizendo. E você fez ele se sentir culpado, a ponto de ir embora. Isso matou ele. Foi culpa sua. Sinto um aperto no estômago. Você está errada. Você não sabe toda a conversa. O Sam não ia. Você não sabe o que o Sam acha. Taylor me interrompe de novo. E você não sabe o que aconteceu. Você não leu as nossas mensagens. Então me mostra. Não posso. Por que não? Porque eu apaguei tudo. Foi o que eu pensei. Essa é a última conversa que eu quero ter. Sinto vontade de sair correndo, mas muita gente parou para ouvir. Então preciso amenizar a situação, antes que as coisas piorem. Respiro fundo e me forço a dizer algo. Mesmo que eu tenha feito ele ir embora, não era eu que estava dirigindo o caminhão. Não fui eu que desviei na direção do carro dele. Como você pode me culpar por isso? Tenho tanta responsabilidade pela morte dele, quanto a pessoa que planejou um encontro na fogueira, que foi você. Taylor pressiona outro dedo no meu peito, ainda mais forte agora. Então agora você está tentando pôr a culpa em mim? Eu cerro os punhos. Não estou culpando ninguém. Você que está pondo a culpa em mim. Se você não tem culpa nenhuma nisso, por que não apareceu no funeral dele? Taylor me pergunta. Foi porque se sentiu culpado ou porque não estava nem aí? Sem mais nem menos, me sinto sem ar. Abro a boca para dizer alguma coisa, mas não sai nada. Só que de repente, não é mais necessário, porque a Mika surge do nada e se põe na minha frente. Não é da sua conta. Mika diz a Taylor. Ela não tem que explicar nada para você. Por que você não... Taylor começa, mas a Mika não a deixa terminar a frase. Ouço tapa na cara da Taylor antes de processar a cena. Um suspiro coletivo ecoa pelo corredor. Depois de todos voltam a ficar em silêncio. Eu cubro a boca com as mãos, sem saber o que está prestes a acontecer.
Poucas pessoas sabem sobre as aulas de autodefesa da Mika ou sobre a história da briga no bar em Spokane. Quando Taylor tenta revidar, percebo que ela não é uma dessas pessoas. Mika acerta o braço dela num movimento ágil e joga Taylor contra o armário. Uma multidão se junta ao redor delas e algumas pessoas pegam os celulares. De repente, Lia abre caminho em meio a um mundo de gente. Ele pega Mika pela parte de trás da camisa, como se estivesse prestes a empurrá-la para o outro lado do recinto. Ei! Liam grita, mas a amiga lhe dá uma cotovelada no meio da barriga e ele cai no chão, ofegante. A multidão fica empolvorosa. A comoção atrai mais gente para o corredor, incluindo alguns professores, que chegam para separar a briga. Um deles, o Sr. Lang, de biologia, leva 2 dedos à boca e os assopra como um apito. Todos olham ao redor antes de dispersarem, rapidamente. Sinto alguém tocar o meu braço. Julie, a gente deveria ir embora. E o que surge ao meu lado e faz um gesto para que eu siga a multidão para fora da escola. E a Mika? Pergunto, olhando para todos os lados até encontrá-la. Lá está ela com o Sr. Lang. Com uma das mãos, ele segura o ombro dela e com a outra, agarra o braço do Liam. Não sei se tem alguma coisa que a gente possa fazer. E o que diz, e por mais que eu queira agir, sei que ela tem razão. Estou esperando do lado de fora da escola há mais de 1 hora. E o que ficou comigo um tempinho, mas estava demorando tanto lá dentro que eu disse a ela para ir para casa sem mim. Acho que o Sr. Lang levou todo mundo para a sala dele. O que será que está acontecendo lá? Espero que a Mika não tenha se encrencado muito. Meia hora depois, Mika finalmente surge na porta da frente, segurando uma bolsa de gelo em cima do olho esquerdo. Mika, tá tudo bem? Estendo a mão para examiná-la, mas ela vira a cara. Não é nada, ela diz. O que aconteceu lá dentro? Fui suspensa. Que péssimo. É tudo culpa minha. Me deixa ir lá dentro, ao Sr. Lang. Esquece. Tenho que ir. Ela diz abruptamente, então sai apressada, me deixando ali parada. Mika, espera. Grita algumas vezes, mas ela não olha para trás. Quase saio correndo atrás dela, mas alguma coisa dentro de mim diz que ela quer ficar sozinha. Por agora, pelo menos. Então fico onde estou e a observo sumir pelo quarteirão. Queria que ela me deixasse ajudá-la, depois de tudo que fez por mim, mas não sei o que deveria fazer. Não sei como me comunicar com ela. Fico olhando para a calçada enquanto me pergunto como vou consertar as coisas. Chegando em casa, ligo para o Sam na mesma hora e conto tudo a ele. Conto sobre o Oliver, seu casaco e as coisas que a Taylor disse. Depois conto sobre o Mika e a briga entre as duas. Ela não quer falar comigo. Comento. Não sei o que fazer. Já tentou mandar mensagem? Sam pergunta. Dou uma olhada no celular de novo. Mais cedo eu perguntei se ela chegou em casa, mas ela não respondeu. Estou me sentindo péssima. A Taylor que deveria se sentir péssima. Sam diz com a voz tensa. Não acredito que ela disse essas coisas para você. Sinto muito, Julie. Queria estar aí. Queria poder fazer alguma coisa a respeito disso tudo. Também queria que você estivesse aqui. Ele solta um longo suspiro. Parece que tudo isso é culpa minha. Sam, você não pode se culpar por nada disso. Mas é difícil não me culpar. Ele diz com frustração na voz. A Mika não estaria se sentindo desse jeito. Não se meteria em brigas. E ninguém ia dizer essas coisas para você se eu não tivesse... Se ao menos... Sua voz perde a força. Para, eu digo. Não é culpa sua, Sam. Nada disso é culpa sua. E eu não ligo para o que as pessoas dizem de mim, tá? Um longo silêncio se instala. Mas eu me sinto tão inútil sem poder fazer nada. Ele comenta. Nem mesmo pela Mika. Eu não consigo imaginar como me sentiria se eu perdesse ela, sabe? Mas pelo menos você pode falar com ela. Talvez você possa ir até lá para vê-la pessoalmente. Não sei se ela me ouviria, digo. Você acha que poderia tentar de novo? Você sabe que eu quero, respondo. Mas toda vez que a gente conversa, eu sempre tenho que esconder alguma coisa dela. E acho que ela sente isso. É como se tivesse um muro entre nós duas. Então, qual é a sua ideia? Hesito um pouco antes de responder. Tenho medo do que ele vai dizer. Quero contar a ela sobre você. Acho que isso consertaria as coisas entre a gente. Acho que ela ia entender. Sam fica em silêncio. Você acha melhor não?
Não sei, Jules. Ele diz. Não quero que aconteça nada de ruim com a nossa conexão. Mas você disse que também existe uma chance de não acontecer nada. Lembrou a ele. Quer dizer, talvez não aconteça nada. Mas mesmo assim, é um risco grande, sabe? Então você está dizendo que é uma ideia ruim? Sam fica em silêncio de novo, enquanto pensa a respeito. Vou deixar você decidir. Fico olhando pela janela, pensando no que fazer. Queria que você me desse respostas mais claras de vez em quando. Desculpa, queria ter essas respostas. Capítulo 12. Não podia esperar mais um dia para ver a Mika. Não podia deixar as coisas do jeito que estavam. A culpa estava me consumindo, dificultando a minha concentração. O sol lança sombras ao longo do caminho de entrada, quando chego à porta da frente da casa dela. A van estacionada na porta da garagem. Então os pais dela devem estar em casa também. Torço para que a mãe dela atenda quando toca a campainha. Sempre que havia uma briga entre nós duas, era ela que nos ajudava a fazer as pazes. O som de passo me avisa que alguém está vindo. A porta da frente da casa da Mika tem várias correntes e fechaduras. Escuto alguém destrancando, tudo do outro lado, passo a passo. Então a porta se abre. Mika me olha por trás de uma corrente. O que você está fazendo aqui? Esperava que a gente pudesse conversar. Respondo. Sobre o quê? Qualquer coisa. Mika não diz nada, só fica me olhando, do outro lado da porta. Posso entrar? Pergunto. Mika pensa um pouco. Em seguida fecha a porta na minha cara, então acho que a resposta é não. Mas a última corrente se solta do lado de dentro, e a porta se abre de novo. Mika olha para mim sem dizer uma palavra, antes de voltar para dentro. Tiro os sapatos e a sigo pelo corredor. Um vapor sobe da chaleira quando a Mika vai desligar o fogão. Eu espero sob a arcada da cozinha, enquanto ela pega algumas coisas dos armários. Percebo algo diferente na casa. Tento sentir o cheiro no ar. Incenso? Está vindo de outro cômodo. Como Mika parece ocupada no momento, decido seguir o aroma. Há um armário de madeira na sala de estar. Na prateleira do meio, rastros de fumaça sobem de uma tigela de prata, onde o incenso está aceso. Ao lado dela, vejo um lindo cesto de frutas. Notei o armário desde a primeira vez em que vim à casa da Mika, alguns anos atrás. Está sempre cheio de fotografias, retratos de parentes da Mika, que nunca cheguei a conhecer. Uma vez ela me contou que são fotos de antepassados. Disse que é um símbolo de respeito aos mortos. E é então que eu vejo uma foto do Sam, que não estava ali antes. Ele está sorrindo em sua camisa xadrez, com um céu azul ao fundo. Sinto algo frio descer as minhas costas, me fazendo arrepiar. Vivo esquecendo que, para o resto do mundo, ele está morto. Foi a melhor que consegui encontrar. Eu me viro de costas. Mika está segurando uma bandeja de chá. A foto, ela diz. Minha mãe e eu que escolhemos. Ela disse que ele estava bonito. Não consigo encontrar palavras para me expressar. Simplesmente fico ali, parada, olhando para a foto. Mika pousa a bandeja na mesinha de centro. Eu estava fazendo chá antes de você chegar, ela comenta. Nós nos sentamos juntas no sofá. Mika pega o bule e me serve uma xícara, sem perguntar se eu queria. Reparo no seu olho esquerdo. Está meio machucado, mas não tão ruim quanto eu imaginava. É de crisântemo, Mika diz. Obrigada. Assopro o meu chá. Dá para ver a foto do Sam de onde estamos sentadas. É como se ele estivesse nos protegendo. Percebo que a Mika também está olhando para ela. Queria que tivessem me pedido uma foto. Ela diz. Quem? A escola. Não gostei da que usaram no jornal. Deveriam ter me pedido. Eu me lembro da matéria. Era a foto escolar dele. Sam também teria odiado. A que você escolheu é perfeita, digo a ela. Mika sente e toma um gole do chá. Sinto muito pelo seu olho. Como foi que aconteceu? Uma das amigas da Taylor jogou uma bolsa em mim quando eu não estava olhando. Ela explica. Sinto muito mesmo, Mika. Foi um golpe baixo, mas eu tô bem. Eu me esqueci de te agradecer mais cedo, digo, por me defender. Não fiz aquilo por você. Fiz pelo Sam. Olho para baixo sem saber o que dizer. Mika sopra o chá e toma outro gole. Depois de um longo silêncio, ela diz. Quando eu vi a Taylor falar com você daquele jeito, pensei nele. Pensei no que o Sam teria feito se estivesse lá. Ele sempre foi melhor com palavras do que eu.
sabe? Por isso que todo mundo gostava mais dele. Por mais que ele tenha morrido, eu ainda fico esperando vê-lo de novo. Sempre que alguém aparece na porta, me pergunto se é ele, se é o Sam. São esses momentos em que eu esqueço que ele não está mais aqui e me lembro de novo, que me deixam mais triste. Ela fica olhando para o chá. Sei que você não gosta de falar sobre o Sam, mas eu sinto muitas saudades dele. Não sei como as pessoas conseguem superar tão rápido. Eu não superei, comento, mas está tentando. Balança a cabeça. Isso não é mais verdade. Essa era eu 2 semanas atrás. Tudo mudou agora que estou reconectada com o Sam. Se ao menos ela soubesse disso. Isso não importa mais. Mika diz enquanto olha para o retrato do Sam. Às vezes queria parar de pensar nele também. Não ligo para a vigília. Não ligo nem que você não tenha ido. Mas você estava tão empenhada em tentar esquecer ele, que estava disposta a me esquecer. Você esquece que éramos 3. Não eram só você e o Sam. Eu fazia parte disso também. Ela para de falar por um momento e olha para o celular na beirada da mesinha de centro. Sei que isso vai parecer bobo, mas eu ainda leio as mensagens do nosso grupo. As mensagens entre nós 3. Outro dia pensei em mandar alguma coisa, só para não deixar o grupo morrer, sabe? Para que ele não simplesmente acabasse. Mas não consegui, porque tive medo de que nenhum de vocês respondesse. E não quero ficar sozinha ali. A voz dela falha, o que me dói no peito. Eu deletei as conversas do nosso grupo. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu também estava deletando a Mika. Sinto vontade de dizer algo para consertar as coisas, mas sei que não existem palavras boas o suficiente. Mika volta a olhar para o fundo do chá e continua a falar quase num sussurro. Outro dia, minha mãe estava procurando fotos minhas e do Sam, juntos, para fazer um álbum. Mas ela disse que era difícil encontrar uma que você não estivesse também. Então, em vez disso, ela fez o álbum ser de nós 3. Mika seca os olhos com a parte de trás da manga e tenta manter a compostura. Sabe, quando aconteceu, quando Sam morreu, eu me lembro de pensar, como você e eu vamos superar isso? Como a gente vai fazer? Sabe? Ficava esperando você responder às minhas mensagens, retornar às minhas ligações e bater na minha porta. Mas você não fez nada disso. Você não queria nem me ver. Sua voz perde a força, como se estivesse segurando as lágrimas. Foi como se, quando eu perdi o Sam, eu tivesse perdido você também. Ela enxuga os olhos com a manga e continua. A família dele esteve aqui uns dias atrás. Acho que a mãe dele ainda está sentindo um choque dele ter morrido. Nos primeiros dias, ela ia no quarto dele o tempo todo, para ver se encontraria ele lá, como se tudo não passasse de um sonho, ou algo do tipo. Ela ligou para o meu pai para que ele fosse até lá ajudar a tirar as coisas do Sam, mas depois mudou de ideia outra vez. Agora o quarto está cheio de caixas, como se estivesse guardando tudo para ele, para o caso dele voltar, ou algo assim. Meus olhos se enchem de lágrimas. Eu deveria ter ficado ao lado dela desde o início. Deveria ter compartilhado um pouco dessa dor. Seguro a mão dela. Mika, eu sinto muito. Não deveria ter te deixado sozinha desse jeito, tá? Eu juro que nunca me esqueci de você, nem do Sam. Eu ainda amo ele e penso nele todos os dias. Mika puxa a mão de volta. Não é o que parece pra mim. Ela diz em meias lágrimas. O que parece é que você seguiu em frente. Eu vejo você com seu novo grupo de amigos. Vejo todos vocês no almoço rindo, como se tudo estivesse ótimo. Como se o Sam nunca estivesse existido. Ela enxuga os olhos de novo. Você chorou pelo menos uma vez quando ele morreu? A pergunta me apunhala. Odeio que ela pense isso de mim. Claro que eu chorei. Respondo. Se ela tivesse me feito a mesma pergunta lá na lanchonete, talvez a resposta fosse diferente. Mas eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Porque reencontrei o Sam. Se eu ao menos pudesse dizer isso a ela. Sei que pode parecer que eu não me importo com ele. Mas não é verdade. É claro que eu me importo, Mika. Mas é complicado. Você precisa entender. Eu sei quando você não está sendo 100% honesta, Julie. Mika diz. Também sei quando está escondendo coisas de mim. E sei que você está sendo sincera sobre o que disse na lanchonete aquela manhã. Então, como é que eu vou acreditar que você mudou de ideia de lá pra cá? Simples assim. Porque depois daquilo aconteceu uma coisa estranha. Digo a ela. Queria poder te contar, mas não posso. Desculpa, mas você precisa acreditar em mim. Mika balança a cabeça em sinal de reprovação. Não dá mais, Julie. Eu tô cansada de todas essas respostas vagas.
ela diz. Não aguento mais ser ignorada. Como assim? Eu já te liguei mais de 10 vezes desde que ele morreu. Mika respondeu. E você nunca atendeu. Sei que você não queria falar comigo quando precisei de você. E agora você espera que eu fique aqui sentada, dando ouvidos a isso? Mika tem me ligado. Caro meu celular de novo e tento me lembrar de quando. É por causa das ligações do Sam, não é? Quando estou conversando com ele, não recebo mais nada. É por isso que estou perdendo um monte de mensagens, chamadas e sabe-se lá mais o que. É como se nossa conexão me bloqueasse de todo mundo. Está me afastando da Mika, justa a pessoa que o Sam me pediu para garantir que estivesse bem. E não posso nem me explicar para ela. É o meu celular. É tudo o que consigo dizer. Ele está com algum problema. O que mais posso dizer? Como eu conserto as coisas sem dizer a verdade? Talvez esteja na hora de você ir embora. Mika diz abruptamente. Ela desvia o olhar, indicando que não quer ouvir mais nada. Parece estar prestes a se levantar e pôr um ponto final na nossa conversa. Queria muito poder lhe contar tudo. Assim, ela entenderia por que estou agindo desse jeito e saberia que não superei o Sam porque nunca precisei, porque ele nunca me deixou. Mas não quero pôr nossa conexão em risco. Abre e fecha as mãos de forma hesitante no sofá, enquanto tento me decidir. Afinal, Sam deixou a decisão por minha conta, não foi? E ainda existe uma chance de que nada de ruim aconteça se eu contar a ela. Não posso continuar deixando que a Mika pense essas coisas. Dá pra ver o quanto está magoada. Preciso ficar do lado dela, como prometi a ele. Não posso mais deixar que ela passe por isso sozinha. E também não posso perdê-la. Quero derrubar esse muro que está crescendo entre nós duas. Não sei nem se ela vai acreditar em mim, mas prenda a respiração e conto mesmo assim. Mika, escuta. Pega suas mãos antes que ela se levante. O motivo de eu não estar recebendo as suas ligações, ou de não estar de luto pelo Sam, é porque nós dois ainda estamos conectados. Eu e o Sam, digo. Ele ainda não se foi. Do que você está falando? Isso vai parecer estranho. Começo a explicar enquanto escolho as minhas palavras seguintes, com muito cuidado. Mas eu consigo falar com o Sam, no celular. Consigo ligar para ele e ele atende. Nosso Sam? Sim. Mika olha para mim desconfiada. Como assim você consegue falar com ele? Quero dizer que ele me atende, pelo celular. Respondo. Digo alguma coisa a ele e ele me responde. A gente tem conversado por horas, quase todos os dias, como nos velhos tempos. E é ele mesmo, Mika. Não é outra pessoa, ou algum tipo de pegadinha. É o Sam. Meu coração martela. Não sei mais o que dizer. Mika absorve o que eu disse. Tem certeza disso? Eu me inclino para frente e aperto as mãos dela. Juro que é verdade. É a voz dele, Mika. É ele. É o Sam. Você precisa confiar em mim. Mika aperta as minhas mãos em resposta e acena com a cabeça lentamente. Eu acredito em você. Estou tentando acreditar. Faz um tempão que espero ouvi-la dizer isso, mas alguma coisa na sua voz não me oferece o alívio que eu estava esperando. Alguma coisa nos seus olhos me faz duvidar de mim mesma. Quando foi que você começou a falar com ele? Ela pergunta com cuidado. Uma semana depois dele ter morrido. Só pelo celular. É a única maneira de ter contato com ele. Você pode me mostrar as ligações? Ela pede. Eu hesito. Não consigo fazer isso. Por que não? Porque nenhuma das nossas chamadas aparece no meu celular. Explico. Ainda não entendo o porquê. E a gente não consegue mandar mensagens também. Só ligações. Mika se reclina no sofá com uma expressão pensativa no rosto. Um longo silêncio se instala. Sinto um aperto no peito. Talvez eu não devesse ter contado a ela. Você acha que eu tô louca, né? Pergunto. Claro que não, ela diz. Perder alguém é difícil para todos nós, Julie. Mas você não acha que existe uma chance de que isso tudo seja coisa da sua cabeça? Pensei nisso no início. Mas não é, Mika. É mesmo, Sam. É com ele que eu tenho falado. Sei disso. Mika respira fundo e suaviza o tom de voz. O Sam tá morto, Julie. Você se lembra disso, né? Você sabe que a gente enterrou ele, certo? Eu sei. Não estou dizendo que ele não está morto. Mas é difícil explicar, Minha voz perde a força, porque não tem as respostas. Sei que isso não faz sentido, tá? Mas eu preciso que você acredite em mim.
Mika fica em silêncio, então percebo que ela não acredita. Sinto dor de cabeça quando a sala começa a girar. Estou começando a me perder, também. Só tem um jeito de provar. Um gesto que vai explicar tudo. Olha, deixa só eu ligar pra ele. Julie. Mika começa. Mas já fiz a ligação. E tá chamando. Não precisa demorar muito. Só o suficiente para que a Mika ouça a voz do Sam. Algumas palavras. Quem sabe uma conversa rápida para provar que é ele. Isso vai convencê-la. Sinto um aperto no peito a cada toque, enquanto espero o Sam atender. Não acredito que estou fazendo isso. Finalmente tenho a chance de compartilhar esse segredo e provar que é tudo real. Mas o telefone continua chamando. Chama tantas vezes que perco a noção de quantos segundos já se passaram. Mika fica assim em silêncio enquanto olha para mim. Os toques não param, aumentando a pressão no meu peito. Não sei qual é o problema. Cadê você, Sam? Isso não é típico dele. Normalmente ele atende rapidinho. Minhas mãos estão trêmulas, então aperto o celular com mais força. Os toques continuam, e me pergunto se ele não vai atender dessa vez. E é então que me ocorre um pensamento terrível, como uma bala que atravessa o peito. O histórico de chamadas inexistente, as mensagens que não chegam, os segredos a serem guardados e as próprias ligações. Meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Será que imaginei tudo? Abaixo o celular enquanto vejo a sala embaçar e tudo ficar parado. Um arrepio me percorre e a pressão que vinha crescendo no meu peito explode, deixando um buraco imenso que me faz querer sumir. Ninguém atende dessa vez, então eu encerro a chamada. Não chego nem a olhar para Mika quando me levanto abruptamente do sofá. Eu tenho que ir. Quase derrubo o bule da minha pressa de ir embora. Faço a maior força para pôr o celular no meu maldito bolso, mas ele não entra. Julie, espera. Mika agarra o meu braço para me impedir, mas eu me afasto. Dou um sorriso forçado. Eu tava brincando. Foi tudo uma piada. Invenção minha, tá? Mas minhas mãos trêmulas e meu tom de voz apavorado me entregam. E a Mika não ri de volta. Ela me segue pelo corredor conforme vou saindo. Quando vejo a preocupação estampada no rosto dela, sinto tanta vergonha que tudo que consigo dizer é: eu não tô louca, eu juro. Foi tudo uma piada. Julie, não acho que você esteja louca. Só espera. Algo vibra na minha mão, seguido de um ruído estranho que nos assusta. Isso é tão inesperado que o meu celular escorrega, quica na pontinha do meu sapato e desliza pelo tapete. Olho para o celular e vejo que está tocando. Sou pega de surpresa, porque nunca deixo o toque de chamada ligado. Fica sempre no silencioso. Olho de relance para a tela e vejo que o número é desconhecido. Mika e eu nos olhamos. Ela volta os olhos para o celular, imaginando se vou atender ou não. Hesito um pouco antes de pegá-lo do chão, lentamente. Ainda está tocando. Aceito a chamada e levo o celular ao ouvido. O som do meu próprio coração batendo é a primeira coisa que consigo ouvir. Alô? Eu digo. Talvez seja por causa do frênese de emoções em que eu estava envolvida, alguns segundos atrás, e a adrenalina que veio em seguida. Mas não me lembro do que é dito nem porquê. Tudo de que me lembro é o que acontece depois. Entrego o celular para Mika e digo: é para você. Mika pisca repetidas vezes, surpresa, e olha do celular para mim. Depois pego o aparelho da minha mão e o levo ao ouvido. Ela dá uma pausa antes de começar a falar. Alô? Quem é? Meu coração acelera enquanto fico ali, parada. Não consigo ouvir nada do outro lado da linha. Sam? Que Sam? Mika olha para mim com as sobrancelhas arqueadas. Mas isso não faz o menor sentido. Ela fica em silêncio enquanto escuta. Como é que eu posso acreditar nisso? Ela pergunta. Sei lá. Isso não pode ser verdade. A conversa segue essa linha por mais ou menos um minuto. Mika cobre a outra orelha com a mão, como se quisesse ouvi-lo melhor, e se afasta. É um tique nervoso dela, andar de um lado para o outro, especialmente quando está falando ao telefone. Eu a sigo até a cozinha e abro um pouco de espaço entre nós duas. Não quero sufocá-la com isso. Uma ligação com o Sam. Não sei se acredito nisso. É algum tipo de piada? Mika pergunta. Mais silêncio. Ela arqueia e junta as sobrancelhas. Te perguntar o quê? É estranho só ouvir um lado de uma conversa. É como pular páginas de um livro e tentar juntar as peças de uma cena. Eu me pergunto o que o Sam está respondendo.
Que tipo de pergunta? Mika diz, parecendo confusa. Que só você saberia responder? Deixa eu pensar, então. Ela olha para mim por um instante, depois afasta o olhar. Ela sussurra ao telefone. Tá, se você é o Sam, me diz. No ano em que a Julie se mudou pra cá, depois que eu a conheci, o que foi que eu disse sobre ela e pedi pra você nunca repetir? Mika fica em silêncio para ouvir. A resposta deve ter sido certa, porque ela regala os olhos. Ela me lança um olhar de surpresa e então pergunta. Ele chegou a te contar isso? Balança a cabeça, um tanto confusa. O que ela disse sobre mim? Mika se vira de costas e continua a conversa. Tá. Outra pergunta? Mais difícil? Deixa eu ver. Ela para um pouco para pensar. Tá. Que tal essa aqui? Quando a gente tinha 7 anos e o vovô estava morrendo, a gente foi visitá-lo no quarto dele, no momento em que não era pra gente estar lá. Você se lembra? Ele deixou a gente brincar perto da cama. Tinha 4 coisas na mesinha de cabeceira. A gente não mexeu em nada, nem chegou a falar sobre elas depois. Mas se você for mesmo, Sam, vai conseguir se lembrar daquelas coisas no quarto do vovô, porque eu me lembro. Quais eram essas coisas? Fecha os olhos e imagina a mesinha de cabeceira, enquanto Mika fica atenta à ligação. Conforme o Sam vai respondendo, ela repete cada objeto em voz alta, um por um, como se estivesse se recordando deles. Uma pena branca, um cisne de origami preso numa corda, uma tigela de cerâmica pintada com o rosto de um dragão, cheia de incenso. E qual é a última coisa? Ela pergunta. Não ouço qual é o último objeto, porque a Mika não repete. Em vez disso, fica em silêncio por um longo tempo. Quando se vira para mim, seus olhos estão cheios de lágrimas. Então sei que ele deve ter acertado. É o Sam. Ela arfa. É ele mesmo. Sou dominada por uma sensação que não consigo explicar. Uma sensação que mistura alegria e alívio. Quase me belisco para ter certeza de que não estou sonhando. Que tudo isso está acontecendo. E que a Mika está aqui também, me dizendo que é mesmo o Sam, do outro lado da linha. Me dizendo que não estou imaginando coisas. Me dizendo que tudo isso é real, que sempre foi desde o início. Mika passa mais um tempo conversando com o Sam, fazendo um monte de perguntas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela olha para mim o tempo todo e sorri, aperta a minha mão e apoia a cabeça no meu ombro, talvez para que eu saiba que acredite em mim, ou para me agradecer por isso. Por mais que eu já esteja em contato com o Sam há algum tempo, ainda não acredito que isso está acontecendo, que nós 3 estamos reconectados. Quando a ligação termina e nós desligamos, Mickey e eu nos abraçamos e choramos, incapazes de falar. Eu sinto que ela está tentando compreender como veio parar aqui, neste mundo alternativo, impossível em que o tempo segue outra direção, em que os campos são infinitos e o chão aos nossos pés nunca foi tão instável. Embora eu esteja começando a perder a noção de cima e baixo, a sensação de alívio de ter outra pessoa aqui comigo é maravilhosa. Alguém capaz de olhar, que pode ver o que eu vejo e me dizer que não estou sonhando. Ou talvez estejamos sonhando, juntas. Não tenho certeza, mas isso não importa agora. Nenhuma de nós quer acordar. Mais tarde, na mesma noite, quando já estou em casa, ligo para o Sam de novo para conversar sobre tudo o que aconteceu. Ele atende na mesma hora desta vez, como se estivesse me esperando. Eu agradeço por falar com a Mika e por me deixar compartilhar essa conexão com outra pessoa. Não tinha certeza se ia dar certo. Comento, segurando o celular com força. Porque você nunca disse antes que podia me ligar? Porque não é para eu fazer isso. Como assim? Não queria que você soubesse ainda. Porque se um dia eu ligar e você não atender, nossa conexão acaba na mesma hora. Para sempre, você diz. É, um arrepio me percorre. Como você sabe disso? É uma das poucas coisas que sei com certeza. Ele diz, e não dá mais nenhuma explicação. Engulo em seco enquanto penso sobre isso. Isso me assusta, Sam. Se for mesmo verdade, você não deveria me ligar de novo. De agora em diante, só eu vou te ligar, tá? É melhor assim, ele diz. Uma brisa entra pela janela aberta e balança as cortinas. Vou até lá para fechá-la. Lá fora, alguns galhos se esgueiram com dedos e batem contra o vidro. Desculpa, Sam diz meio que de repente. Pelo quê? Por não ter atendido mais cedo. Acho que fiquei nervoso sobre o que poderia acontecer. Mas nada aconteceu, eu lembro a ele.
Deu tudo certo. As coisas estão até melhores agora. Porque a Mika sabe. E agora ela entende tudo. Vocês dois podem até se falar de novo. Você não tá feliz da gente ter feito isso? Silêncio. Sam. É meio complicado. Antes que eu possa perguntar o que ele quis dizer, ouço um som de interferência do outro lado da linha. Que barulho é esse? Pergunto. Barulho? Não estou ouvindo nada. Sam diz e de repente percebo algo estranho na voz dele. Sam, parece que você está se afastando. Como se o fone estivesse indo para longe dele. Tá tudo bem. Mais interferência. Eu me levanto e inclino a cabeça enquanto ajusto o ângulo do celular para tentar melhorar o sinal. Vai ficar tudo bem, Julie. Sam diz. Prometo. Mas tenho que ir agora, tá? Espera. Ir aonde? Pergunto. Mas ele não responde. Tudo o que diz é: falo com você mais tarde. Te amo. A ligação termina abruptamente. Fico parada perto da janela em silêncio, me perguntando se deveria ligar de volta. Mas algo frio e inexplicável sobe a minha espinha e me diz para não fazer isso, que é melhor não. Assim, volto para a cama e seguro o celular contra o corpo. Fico olhando para a tela vazia a noite inteira, enquanto tento manter a calma. Será que eu estraguei tudo de novo?